Gente, mais um episódio de The Guide. Estamos aqui novamente reunidas, hoje com um convidado muito especial. Ele que já ganhou o prêmio de empreendedor do ano, fundador do Fogo de Chão, que hoje tem ali dentro da sua história também NB Steak, Maremonte. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Ri. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Obrigado. Eu que estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que dá para rolar aí no dia. Vai rolar muita coisa. Muitos papos. A gente fala muito, você vai ver. Você vai ver, vai ser mais fácil. Então, Ri, adiantando aqui um pouquinho pra gente dar o start efetivamente aqui na nossa conversa. A gente deu uma bisoiada ali em outros podcasts que você apresentou. A gente já também viu um pouco da sua história anterior. Então, que você tinha um desejo ali quando você era menor de ser piloto, até mesmo militar. E depois você caiu realmente nesse mundo aqui de restaurante, churrascaria. Então, a nossa primeira pergunta é: quando que você percebeu que você realmente estava tocando no seu negócio e você falou, tá, eu tô empreendendo, eu posso me considerar um empreendedor agora? Demorou um bom tempo, né? Sério? É verdade, porque a ficha vai caindo aos poucos. Então, do comecinho e do sonho, ele vem depois. E eu fui mais ou menos assim, mais necessidade que opção, né? Então, a necessidade te empurra para algum lado. E aí eu vi que eu tinha uma facilidade de falar com as pessoas, de me comunicar, gostava de comer, gostava de beber, desde 17 anos, 16. Falei, bom, acho que esse caminho é bom, pelo menos não vou ter problema com comida e bebida. Tá garantido, né? Isso tá garantido. Faz sentido. Mas foi mais por esse caminho de necessidade levou para ficar. Eu falo que o sonho de ser piloto de caça virou ser um piloto de espeto. Só trocou ali um segmento. Foi pilotar churrasqueiras, né? Outro segmento. É interessante até você falar isso, que demora um tempinho pra cair a ficha, né? Porque eu acho que pra todo mundo, quando você começa seu próprio negócio, até você parar e falar assim, caraca, é o meu negócio, né? Tá tudo nas minhas mãos, eu que tenho que tomar as decisões. Depende de mim, né? Exatamente. Agora, quando você tem o sonho, é o seguinte, então eu estava lá com 17 para 18 anos, era menor ainda, mas eu estava trabalhando, estava esperando para entrar na aeronáutica, isso já no Rio de Janeiro. E eu já estava vendo o negócio, então eu me lembro que a gente ia, eu e mais um amigo, visitar. No Rio de Janeiro estava cheio de padarias portuguesas, essas coisas. E a gente ia visitar as padarias para comprar. A pessoa olhava para a gente e começava a rir. 2 moleques querendo comprar a padaria do português de 80 anos. Então não dava certo, a nossa credibilidade estava zero. O choque de gerações, né? É verdade. Aí, de lá é que foi fazer o caminho de começar lá em Porto Alegre, daí já uma estrutura estava melhor. E aí começamos o negócio. Perfeito. Legal. A gente tem uma segunda pergunta aqui voltada um pouco mais para o mercado de churrascaria, né? Obviamente a gente está falando aqui que você revolucionou o mercado. Hoje a gente tem o processo que a gente tem hoje porque você realmente trouxe aqui uma percepção, uma inovação dentro desse segmento. Mas como era esse mercado de churrascaria antes de você entrar nele e como você vê ele atualmente? Foram 3 fases diferentes. Eu falo, a primeira leva dos churrasqueiros foram os que criaram o conceito, porque isso é um conceito, né? Criaram o conceito que numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, chama Sapiranga, e por falar nisso, o restaurante ainda funciona até hoje, foi aberto em 54. Cara, legal. Ele só mudou de endereço de um lugar para outro na estrada, na beira da estrada, mas ele está lá, eu visitei agora no carnaval, Legal. no carnaval desse ano, com as crianças, eu fui lá para mostrar como é que começou o negócio todo, e ele está bem rústico, bem autêntico do que era ainda, não teve a evolução. Então, daí, como era na beira da estrada, os caminhoneiros se encarregaram de levar para o Brasil inteiro. Então, ele foi nascendo na beira das estradas do Brasil inteiro. A segunda geração, que é a minha já, foi de pegar esse conceito que era bacana da beira de estrada, até que eu comecei a trabalhar num de beira de estrada, lá em Aparecida do Norte. E carregar depois para os centros, onde as cidades, já para dentro das cidades, e escolhendo já os bairros piorzinhos. Primeiro era próximo, depois foi para dentro dos bairros piores, e a gente levou para os bairros melhores da cidade. E aí também foi o processo de polir, né? Um brilhante bruto, você tem que ir lapidando, tirando os excessos, ou ir colocando os excessos também, porque nessa trajetória teve as duas coisas. Ia colocando um pouco mais de excesso, depois ia testando o que o cliente aceitava ou não aceitava.
E aí essa foi a segunda fase. A terceira fase foi a credibilidade. Aí a gente estava com o negócio pronto, conhecido, a gente já estava ganhando prêmios no Brasil com melhor disso, melhor carne, melhor aquilo. E aí veio a internacionalização. Veio por quê? Bom que vocês não conhecem dessa época, mas a gente era um país fechado, como qualquer um outro, de regime. E aí o Collor chegou lá e deu abertura. Quando deu abertura, a gente começou a viajar pelo mundo. E aí começou a ter convites para fazer os negócios em outros lugares. Legal. E a gente foi embora. Primeiro foi visitar um monte de países para entender, né? Os Onde convites. tinha espaço, né? Não, onde tinha espaço. Aí quando chegou nos Estados Unidos, viu que tinha espaço. Vamos fazer essa caminhada. E aí veio a credibilidade. Porque quando nós fomos uma das primeiras 100 empresas a sair do país. Depois da abertura. Caramba! Nossa, super pioneiros, Nós né? fomos Ainda uma mais das empresas que levou o maior número de executivos brasileiros e mão de obra brasileira. Então, uma transferência assim massiva de 100 e poucas pessoas para desenvolver o negócio. Caramba, isso é demais. Então foi uma caminhada bem grande. E com isso tudo deu a credibilidade. E aí, junto com isso, eu não falo que só foi o conceito de rodízio ou espeto corrido, como é chamado no Rio Grande do Sul, foi a carne em si. Então, a gente desenvolveu o negócio de carnes. Então, é uma caminhada muito maior que só levar o espeto corrido para lá. Não é só ter o restaurante, Não, ali a só, estrutura. Porque andou tudo junto, né? Aí teve nas carnes, era difícil ter fornecedores. No Brasil você tinha que captar um ali, outro ali. Eu me lembro que no início eu fazia uma reserva em determinado açougue, e depois no dia seguinte era tipo o processo europeu. Entendi. Fazia uma reserva no açougue do bairro, eu tinha uns 10 fornecedores de açougue que eu tinha que passar todo dia para recolher o que eles tinham de qualidade, e eles guardavam para mim para poder ter no restaurante. Essa cadeia não tinha de fornecimento. Hoje, aí criou-se, nesses anos todos, criou-se a cadeia de fornecimento, não só de carne, como de todos os produtos. Todos os produtos hoje você tem uma cadeia de supply, Sim. te entrega tudo, te coloca tudo na mão, ficou muito mais fácil essa passagem. E eu acho bem legal a gente estar falando hoje, porque no dia 15, agora eu estava em Porto Alegre, passado, e eles lançaram um desafio lá em Porto Alegre, muito legal, e me chamaram para ser o padrinho do projeto, que é Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Caraca! Demais. Então estava lá com o prefeito, o secretariado do governador, todo mundo. Foi um evento, a RBS deu a cobertura, foi bem bacana, fizeram um negócio bem legal. Por que isso? Não é que lá tem o berço, mas o negócio começou de carne lá, e o consumo de carne que é alto. E por que isso? Todos os apartamentos têm uma churrasqueira. E todo gaúcho acha que ele faz o seu melhor churrasco. Sim. Tem uma questão de tradição também, né? Isso está enraizado, então, né? eu me diverti muito, porque no bate-papo lá a gente comentou muito isso. E eu comecei as 2 vezes lá. Na primeira caminhada, e agora com o NB começou lá de novo. Foi uma transformação do Nabrasa para o NB. Entendi. Mas foi redesenhado o conceito para chegar nessa terceira onda que eu falo, que daí foi dar mais leveza para o conceito e ele agradar mais pessoas. Então, era um conceito mais pesado. Fartura, né? Com muitos excessos. Sim. E aí você não conseguia fazer o trabalho que tinha que fazer. E aí nós conseguimos limpar isso nessa última onda. Você nunca para, né? Porque alimentação fora de casa, ou o restaurante, ele é igual moda. Se você não ficar atualizando ele permanentemente, ele vai Envelhecer, Morre, né? com Morre. certeza. Então é incrível, como você não tem, é um negócio vivo, você não tem como parar. Você não tem paz nunca, né? Você Não, tem que estar não, constantemente paz você tem sempre. alimentando. Paz você tem sempre. Bem Mas alimentado tem- você também Você tá. tem que executar sempre. É, Tem que estar disposto a executar e tem que estar Sim. disposto a criar, tem que gostar disso, tem que estar acompanhando o mundo Legal. para a coisa andar. que o consumo, o que afeta o cliente muda, ele muda e aí as empresas têm que é um ciclo constante, né? Ele vai sendo afetado. E aí você comentou das 3 fases ali que você viveu, das 3 ciclos, né? O que foi mais difícil no segundo ciclo, assim, que você olha e fala, cara, isso foi difícil e o fato de eu ter conseguido fazer isso fez a diferença pra mim naquele momento. Eu acho que foi aí a hora que eu descobri que eu tinha que ser... Eu
lá, fugir um pouco da cozinha Tá. e entrar na parte de gestão do negócio. E aí, gente. Formar gente. Então, como é que a gente fez para não perder? A gente estava com um projetinho, nos primeiros 3, 4 anos, como todo mundo, quando dá certo, lá em Porto Alegre, a gente abriu uns 5, 6 tipos de negócios diferentes muito rápido. A gente acordou lá por 80 e poucos, 84, 85, a gente não podia ter 4, 5 negócios, tinha que ter um negócio com foco, fazer o negócio crescer, e para isso precisava gente. E aí a gente veio, arrumou uma estrutura de 2 ou 3 lojas, e aí acho que ficamos 10 anos sem abrir outros restaurantes, só outros negócios paralelos. E até formar uma equipe. Porque, hoje tem outra coisa também, hoje até isso hoje formou um negócio, hoje você consegue contratar gente de todos os setores, e tem hoje, você vai no mercado e pega. Como era um conceito novo, você tinha que treinar e arrumar, polir, então a gente passamos a construir. Então, o que faltava? Falta gente, então o que nós precisamos dar para eles? Então, além de dar uma oportunidade, inserção, hoje a gente fala de tudo isso, né? Como é que insere o pessoal. Então, a gente começou a colocar esse pessoal para dentro com cursos. Então, a gente começou com que deu abertura, a gente tinha acesso aos produtos de fora, e aí começamos a contratar enólogos para falar de vinho. Então, a ABS, a gente já pegou a ABS, levava a ABS todos os sábados de manhã para dentro do restaurante para dar uma aula. Que legal. E aí, a mesma coisa com todos os fornecedores. A gente pegou todos os fornecedores e eles tinham que ter conhecimento de todos os produtos. E isso vem até hoje, tá? Porque é como se fosse uma escola, você tem que ir atualizando as pessoas. E aí, essa base é que deu o crescimento. Quando nós conseguimos formar a gente e colocando. Mas foi uma certa, estou falando do vinho, estou falando da carne, mas por todos esses processos, aí veio nutrição, gestão, veio tudo isso junto. Interessante, né? Porque eu acho que isso de pessoas, né? Porque hoje a gente fala, assim, que as pessoas que fazem o seu negócio, não adianta você só ter um produto bom, você tem que ter gente qualificada para também vender o seu produto e estar disponível ali para os seus consumidores, clientes. E eu acho que quando a gente fala especificamente de restaurantes, né? Enfim, universo alimentício, o serviço é essencial. Porque até falando pra mim, assim, se eu vou num restaurante e a comida tá excelente, se o serviço não for ótimo também, a impressão que aquilo deixa já te leva a ladeira abaixo, né, de uma certa forma. Eu acho que esse é o ponto principal, mas acho que é um contexto. Você tem que ter a boa qualidade da comida, você tem que ter o serviço, você tem um lugar que as pessoas gostem, que ela não repele você, né? Sim. Que o lugar te abraça quando você chega. Com certeza. E aí um pouco de comunicação, design, tudo isso vai entrando na história que eu falei da moda. É a mesma coisa, você tem que ter o contexto inteiro, porque senão ele não fica de pé. Ele pode ficar dar um boom de 1 ano, 2 anos, que é como acontece muito, Sim. mas coisas assim de perenes, prazo de verdade, resilientes, né? que aguentam e que tenham uma consistência durante muitos anos, ela tem que ter uma série de... A gente sempre fala muito sobre Coisinha. isso, né? Sobre ter um projeto 360, assim, que realmente engloba tudo, né? Não, engraçado que a gente, antes de você chegar, a gente tava falando um pouco sobre moda também. A discussão que a gente tava tendo era sobre como em mercados que são muito... Hoje é que a gente tava brincando, que todo mundo que quer abrir uma empresa hoje, que é mulher, fala, eu vou abrir uma marca de roupa, né? E aí todo mundo tem uma marca de roupa. E aí é um caos, e as pessoas não têm ideia da dificuldade hoje que é abrir uma marca de roupa. E quando eu penso em serviço, pra mim o paralelo realmente é restaurante, porque hoje tem um monte de opção. Hoje são tantos, e a gestão do negócio é muito complexa. Se você imagina, assim, eu nunca tive, nem conheço alguém que teve, mas gerir todo o dia a dia, tanto as pessoas, deve ser uma loucura, né? É um negócio vivo que eu falei. Se você não cuidou de uma área, vai dar problema. E é dia a dia. Só tem que É esperar. uma constante, arruma aqui, ajeita constante. ali. Qual que é o problema do dia? Qual a solução? Assim, o problema vai ter. Qual a solução que você vai ter que ter? Mas quando a gente fala de pessoas, mesmo que tem que buscar as ferramentas para essas pessoas. Então, tecnologia, a parte de inteligência artificial hoje que está na moda, mas não era. Os processos foram diferentes. Primeiro, depois das pessoas, nós tivemos que buscar
também suporte técnico para isso. Então, o que favoreceu essa caminhada toda aí? A gente não tinha acesso a nada de tecnologia. Eu falo que o mundo foi antes de 2007 e depois de 2007. 2007 que nasceu o iPhone. Depois do iPhone, tudo mudou, o né? mundo mudou numa rapidez inacreditável. Então, acho que aí ele deu suporte, porque além de hoje ter todos os fornecedores, você tem uma facilidade, que eu acho que a gente só conseguiu fazer a caminhada porque aconteceram essas coisas junto. Então, entramos em sistemas de gerenciamento. Eu nem sabia, nem tinha ouvido. O que eu ouvi falar, e quando começou a se falar tem uns controles maiores, então vamos fazer SAP, vamos fazer Oracle, IBM. Era uma fortuna que só os grandes bancos poderiam fazer. Era incalculável. Eu me lembro, o meu primeiro computador que eu comprei foi, eu acho, em 88, por aí, que era para a empresa, não era para mim. Custava quase um carro. E era aquele 286. Hoje o telefone pior do mundo já faz 20 mil vezes mais que eu fazia. É impressionante como as coisas Ele fazia uma meia dúzia de planilha, só. Então, a gente conseguiu expandir porque tivemos acesso à tecnologia que foi avançando, o mundo todo inteiro foi avançando nesse tempo, e a gente foi acertando a medida do que fazer e como fazer. Então, empreender, eu acho que é um pouco de oportunidade, vontade de fazer, dedicação, mas está no time certo. Com certeza. A gente vê um monte de histórias, não preciso falar aqui, de empresas que desapareceram. Somem, né? Grandes. Elas não souberam se reinventar? Pode ser, mas eu nem culpo. Porque o mundo muda e ela não se adequou àquilo e foi embora, virou outra coisa. E quem estava no analógico foi para o digital e não andou, mesmo que ele quisesse, ele não tinha mais como andar já tinha passado há muito tempo atrás. A mesma coisa está acontecendo hoje. Os fabricantes de carro a combustão e os elétricos, o que vai sobrar? Será que vai ficar o elétrico? Será que vai ficar o que roda aqui ou o que voa? Com certeza. Daqui 20 anos nós vamos saber. Com certeza. Eu acho que também tem uma questão assim, o timing de você entrar no mercado. A gente estava falando disso, né? Que às vezes você tem uma ideia muito boa, mas às vezes o mercado ainda não está pronto. E também tem aquela questão de você entender, fiz sucesso aqui, mas como eu posso me manter relevante, né? Porque a gente vê marcas centenárias que, assim, elas mantêm a essência delas desde o começo, assim, vamos colocar assim, Dior da vida. Tipo, ela mantém a essência dela em termos de valor, mas ela já foi diversas marcas ao longo dos anos. Porque ela soube que ela deveria se adaptar ao mercado. Então, tem isso. Você tem que saber quando você tem que entrar e quando você tem que se adaptar e mudar e ver onde que você tem que ajustar aqui e ali para se manter realmente relevante. Mas né? o que eu mais gosto de todas as marcas, eu sempre me espelhei muito na Hermès, porque Hermès? Porque 200 anos, 200 lojas. Eu falava, vou fazer uma por ano só. Mas vamos fazer bem feito. Então era eu brincava isso nas nossas irmãs. É um belo benchmark. Eu também achei. Isso que eu ia falar. Eu também achei. Por que ter tanta pressa? Eles foram mais ou menos assim, demorou para... Sim. Para fazer tudo. E eles são mais lentos assim de expansão, mas mantém uma marca. É constante, né? Constante, o negócio pode funcionar melhor do que você ficar na dúvida do que fazer. E aí, o que eu olho isso? Eles preservam a origem. Sim. Que é muito legal. Que a essência verdadeira deles. Sempre no marketing, e quando eu vou fazer ou não, as pessoas falam, a gente não pode perder nossas origens. A gente tem que aperfeiçoar constantemente, mas não perder a origem de como começou o negócio, de como ele foi, qual foi a ideia, se isso tem correções no longo tempo, mas tem que manter fiel àquilo que ele veio, o propósito que ele veio, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma pergunta que você comentou que, enfim, o Nabrasa era muito diferente do NB, né? E aí, obviamente, quando a gente fala da compra de uma empresa, você comentou ali meio que por cima que você também, além de você mudar essa questão de mudar ali dentro do restaurante, acredito que também você tenha passado por um momento ali de rebranding e também redesign da marca que tinha anteriormente, né? Completamente no tudo, né? E aí eu queria entender como assim, é que foi esse processo. Aí foi um 360 mesmo. Legal. 360, porque o Nabrasa já era um negócio bem conhecido em Porto Alegre, já tinha ganho 10 prêmios Veja.
Caraca. Já era 8 anos como marca mais lembrada de restaurante. E a gente falou, vamos mudar isso. Vamos Desafio abandonar. aceito, Não, e aí né? por quê? Também, com esse negócio de todos os gaúchos sabem fazer churrasco melhor que os outros, eu falei, tem que mudar aqui. Vamos testar esse novo modelo aqui. Se a gente conseguir trazer os gaúchos para cá, é porque Realmente deu certo. vai. E o que eu via? Quando eu fui lá para visitar e começar a fazer um negócio, eu chegava lá, as principais famílias da cidade estavam lá almoçando no domingo, dia de semana. Todas as famílias gaúchas estavam lá. Mas todos os pais, aí eu falava para minha sobrinha, que estava encabeçando esse negócio da Paola, Paola, cadê os seus amigos? E aí para o meu cunhado falava, Lemir, esses teus clientes vão morrer tudo, já vai acabar o negócio. Meu Deus! Porque era tudo mais velho. Sim. Falei, a gente tem que rejuvenescer a marca. E aí é que veio a história de mudar o conceito, da leveza. E aí os arquitetos tiveram que mudar toda a ideia, eles compraram bem a ideia e transformaram, além de fazer aquilo, criar não só a marca dos restaurantes, mas os outros 7 produtos iniciais que nós teríamos. Então já veio o pacote inteiro. A gente estava falando aqui de embalagem, eles até produziram as embalagens. A agência era uma agência que tinha um pé aqui, um pé na Inglaterra. Então eles fizeram um trabalho excepcional. Então eles já vieram com, o que vocês acham que vão ter? Eu falei, eu acho que vai ter vinho, eu acho que vai ter carne, eu acho que vai ter cerveja, eu acho que vai ter cachaça. Assim foi andando. Azeite vai ter. Então tudo que era coisas que nós precisávamos lá ia ter. E quando a gente terminou o brand, já veio Tudo pronto. Veio com tudo pronto, né? Sim, legal. Aí e a gente não tinha nada. Só tinha um negócio que a gente estava reestruturando ele, refazendo. A marca também era toda ela um design diferente, bem rústico, bem do passado. A gente deu leveza e puxou na brasa. Então, porque a gente estava na brasa, churrascaria. Cidade limpa em São Paulo, quando eu for para lá, não dá. Então vamos abreviar tudo. Então virou NB Steak só. Nossa, um negócio ficou gigante que essa virou combinação, muito então, boa. Aí foi o primeiro de restaurante a mudar para encurtar. Mas foi também uma necessidade que eu pensei, para São Paulo, e outra coisa, para gravar. Outra coisa, idiomas. NB qualquer um fala em qualquer lugar. Árabe, chinês, inglês, o que você quiser, fica fácil para gravar, uma letra só. Porque no primeiro a gente sofreu também para as pessoas gravarem. Você tinha, como uma palavra grande, fica difícil para gravar. Então, tudo isso é uma caminhada, vai acontecendo e você vai fazendo. É um processo, né? Você entendendo ali o seu público, você entendendo o seu segmento, você entendendo ali como vai ser essa adaptação. A Na Brasa era tão famoso, como você vai deixar de ser isso para ser o NB, tendo uma outra proposta. É todo um processo até você realmente chegar num cenário que faça sentido. Você mexe em tudo, decoração, uniforme. Aí a gente também, eu acho que a maior caminhada foi dentro disso, de sustentabilidade. Então, a gente discutiu assim, como a Paola que estava vindo, ela está com 29 agora, ainda estava na faculdade, estava fazendo engenharia de produção, e a gente discutia muito. Então, eu falei, vamos já dar o negócio para você e para os meus filhos. Já é uma coisa, vamos tirar tudo. Então, os pisos a gente usou todos os materiais, mesa, cadeira, para fazer. Tudo tem que ser sustentável. Então, virou um padrão. Todas as lojas têm que ter dentro da sustentabilidade. A quantidade de lixos. Então, por que tirou o buffet de saladas? Por causa do desperdício. O mundo passando fome, você não podia deixar ele lá. Então, eu falei, nós vamos eliminar esses desperdícios e a gente corta isso. Toalhas da mesa, a gente tirou para ter colocou uma mesa bonita e tirou as toalhas. Por quê? Desperdício de água para lavar. Todo o preceito, cada passinho que a gente dava era eliminar, para não ter nenhum desperdício e deixar a empresa já limpa para o futuro. Com certeza. Os fornecedores, a gente visitou todos os fornecedores, todos eles têm que estar na cadeia. Então a gente só compra de empresas de capital aberto, porque daí eu tiro a responsabilidade minha. Por quê? Ou de alguma empresa pequena que a gente vai lá e olha como é que ela está fazendo, como é que ela produz. Porque se você não cuidar da cadeia inteira, você pode ter um problema. Está comprando da pessoa errada, como é que ela está fazendo a coisa, se é errado ou não é. Então a gente fez um brainstorm grande na época e colocamos tudo e foi colocado na prática esses anos
todos, né? Nesses 10 anos agora está tudo implantado, tudo certo. Não só na NB, como a mesma coisa do Mário Monte. O Mário Monte comprou, tinha 3 lojas, a gente passou ela para 12, mas a mesma coisa. Consertou tudo que tinha de fora de foco. Legal. E o NB saiu lá de 2, que na Porto Alegre, para 9 agora, no mesmo caminho. Então, É muito outra legal caminhada. isso, porque a gente tem uma discussão que, assim, se você efetivamente é sustentável, se você não precisa falar. Não. Tipo assim, agora você falando aqui dessa forma, vocês não se vendem como sustentáveis. Não. Mas é um valor muito importante pra vocês. Tanto que vocês têm todo esse cuidado, zelo pra ter uma cadeia que efetivamente é sustentável, né? Tanto é que a Patrícia fala de vez em quando, a gente vende mal esse ponto, hein? Eu falei, calma, vai dar hora pra lá. O pessoal vai perceber isso. Mas é verdade. Eu acho que é difícil até, né, você atrelar essa questão da sustentabilidade a uma churrascaria, porque é Sim. exatamente Claro. isso de... Você fala churrascaria, automaticamente você já tem a ideia de fartura, daquele buffet, de muita comida. E querendo ou não, tem toda a questão do desperdício, né? Então... Eu lembro de uns anos atrás, que veio um repórter de fora, que acho que a intenção dele não era muito boa com o Brasil, que ele queria queimar. falar ao contrário. E aí ele falou, como é que vem essa carne, de onde vem? Eu falei, é a mais sustentável do mundo. Ele falou, como assim? O boi nasce no pasto, depois ele vem para um confinamento, que esse confinamento recebe restos da cervejaria, da cevada, vai para ele, para engorda, e restos do bagagem de cana e da pastagem que tem ao redor para ele. Legal. Eu falei, você quer ir lá? Eu marco com os proprietários para você ir lá conhecer. Ele nunca marcou e nunca veio. Acho que ele ficou tão Ele chocado. tava procurando alguma coisa ruim, Será né? que no Brasil tem isso? Tem. Então, tem essa cadeia toda. Hoje aqui, o que é um dos fornecedores nossos que a gente compra, que é de Minas, do norte de Minas. Ele cria 100% Angus e ele é 100% sustentável. Ele produz tudo, desde a energia. Caraca. E aí, dentro da fazenda, ele cria o gado, ele cria o porco, ele cria o peixe, e é tudo uma cadeia que sustenta a outra. Genial, É né? demais. Então, isso quando eu digo que além os fornecedores andaram, mas andou absurdo. Não dá para imaginar 20 anos atrás o que aconteceu agora. É impressionante o que o Brasil transformou. Não é 100% do Brasil, mas ele andou muito. Sim. E também não quero que o tamanho do Brasil que todo mundo faça em 20 anos. Precisa de uns 100 anos para deixar tudo pronto. Mas certeza. o primeiro passo já foi dado, bem grande. Já tem um grande pulo aí, né? Tem. A gente comparando. É impressionante. E depois da venda aqui do Fogo de Chão, o que te motivou a continuar e realmente seguir empreendendo, abrindo ali, comprando outros restaurantes, passando por esse processo aqui? Qual que é a sua motivação maior, assim? Que é uma coisa assim, eu sou meio serial, né? Então eu compro e vendo bastante coisa. É um hobby. Foi o que eu fiquei mais tempo, fiquei 30 anos. Mas vamos pegar só na área da alimentação, a gente lançou lá na Zona Norte um negócio que chamava Mercearia ZN, que também funciona até hoje. E aí a gente passamos para frente, ficamos lá um ano e pouco. Em São Paulo a gente fez o General Prime Burger, lá em 2003. A gente lançou ele, ficamos só um ano e vendemos. Caramba. Então por isso que Caraca. não está a marca não, mas Gente, ela eu comia dança. Exato, eu não hambúrguer. sabia. Eu adorava. Foi o primeiro hambúrguer bacana da cidade. Mas vamos Super, assim, mais né? hypezinho, aquela coisa mais exato. gourmetzinha. Um monte de total. opção no Exato. cardápio. E aí eu vou fazendo, de tempos em tempos eu vou fazendo alguma coisa nova. Aí na época a gente estava parado de abrir restaurante, eu fui fazer lançamento imobiliário. Então São Paulo aprovou a lei de vilas, então a gente podia fazer horizontal em vez de vertical. Então a gente fazia os horizontais lá, entrei nesse negócio aí, que eu não consigo ficar parado, então tem que estar fazendo alguma coisa. E aí tinha o setor imobiliário nosso. E aí quando eu vendia um, eu sempre botava mais foco no outro. E foi mudando. Mas a alimentação eu amo, então está no meu DNA. E também história, né? Você tem 30 anos de um negócio, por que eu vou colocar 100% da minha energia num negócio que eu não conheço? Tecnologia. Até aí posso investir em quem faz direito. Minha área não é tecnologia. Então, a gente tem um fundo lá de investimento para fazer nessas companhias. Tem um pessoal de análise, eles vão lá, analisam, vale investimento? Vale, vamos fazer investimento disso daí. Mas aí eu não me envolvo, só vou lá ver os números mesmo. Na parte de restaurantes, entretenimento, eu gosto, então eu participo e conheço.
Tá. E aí também viajo o mundo inteiro para conhecer e ver o que está acontecendo, fico atualizado, leio tudo que sai de fora. Então, dedico um bom tempo para isso. Não podia desperdiçar 30 anos, né? E aí, nessas conversas com a minha irmã e o meu cunhado, eu começava a provocar eles. Falava, mas se eu voltar para o mercado e eu começar em Porto Alegre, como é que vai ser? Você está preparado para a concorrência, essas coisas? Porque estava bem para trás o negócio. Né? Aí a minha sobrinha, que um dia falou, mas tia, você quer voltar? Porque a gente volta junto. Já estava com a cabeça diferente, já avançando. Falei, bom, uma boa ideia. Aí montamos o plano, e aí discutimos a 4, 6 mãos, meio família, e aí um ano depois, já estava junto e já com o projeto inteiro pronto. Vamos fazer a virada. Aí fizemos a virada em 2013, vai ser 10 anos agora. Caramba. 13 ficou a virada, 14 começou a vir para São Paulo, e aí começamos a expandir depois. Mas eu acho que eu tinha que voltar para não perder isso. E eu não sei se os meus filhos vão querer continuar, talvez a Paula queira, mas não, hoje eu já tenho mais de 40 anos nessa história. Então, poucas empresas seguem no mesmo segmento por 100 anos. Sim. Então, se a segunda geração quiser fazer e continuar um pouquinho só, ela pode ter uma marca. Assim, eu acho que no Brasil hoje só tem os Fazano que tem 100 anos, um pouquinho mais, 102. Mesmo eles tendo parado, porque aconteceu a mesma coisa, eles foram um pedaço, depois mudaram para importadora de bebida, mas depois voltaram, porque sempre ficaram ligados à alimentação. Acho que eles são a empresa mais longeva do Brasil nessa área. Não sabia. Então, a ideia é que esse negócio seja duradouro. Um dos livros que mais mexeu comigo nessa parte de gestão foram Feitas para Durar, né? Então, são empresas que são construídas para durar para sempre. Então, o que elas fazem? Todas elas são muito parecidas. Quando você lê o livro, você vê que todas elas têm uma base que é igual, mais um pedacinho que elas continuam por longo tempo. Né? Não tem uma visão curta de o que vai acontecer hoje, amanhã, como é que você vai... O dia a dia você tem, como é que eu sobrevivo a uma pandemia? Ok, tem que ter. Mas você tem que pensar num projeto mais longo. Sim. Você tocou no assunto de pandemia, né? Agora a gente está vendo um boom, né, há um tempo já, de dark kitchen, de aplicativo de entrega. Como que você vê esse cenário? Como você se adaptou dentro dos seus restaurantes para realmente, enfim, conseguir comportar essa nova demanda, essa nova situação dentro desse mercado? Eu acho que são coisas diferentes. Nos nossos restaurantes a gente vende uma experiência. Então, a experiência que a pessoa tem que ir para o restaurante. E aí, esse negócio do delivery é só para suprir uma necessidade das pessoas. Dos nossos negócios, eu acho que o que melhor viaja para delivery é comida japonesa. Que é fria, né? Verdade. E ainda depende do que você vai pedir. Se você pedir com arroz, o arroz vai chegar frio. E que você come no japonês, o arroz tem que ser morninho, tem que ser um outro padrão de arroz. Também perde um pouquinho, mas é o que se mantém bem. A gente tem no Maremont o delivery da comida italiana que vai bem, muitos pratos deles vão. E a pizza é o que mais vende. É impressionante como vende pizza, é fácil de vender pizza. Os produtos do NB tinham 2 ou 3 que viajavam bem, os de baixa cocção. Os de cocção mais rápida não funcionavam bem. E a gente eliminou o delivery do NB, deixou só o do Maremont funcionando. Na pandemia, a gente fez os testes, funcionou, ajudou, mas só o tempo necessário. E aí depois disso vamos trazer o cliente de volta. Sim, entendi. Que dependendo também isso mais prejudica, né? Porque por causa da questão da qualidade mesmo, do que ajuda muitas vezes. E aí o que ajuda? Quando você fala desses conceitos todos, aplicativos, tudo. Aplicativos, eu acho que os aplicativos eram para destruir. Sério? Sim, porque quando você fala de um iFood, ele extorque todos os que estão na mão dele. Ele cobra de 27% a 30% para fazer a venda para você. Então, ele já mata. Vamos pegar um custo do CMV de um negócio de alimentação, é mais ou menos 30%. Então, você dobra o seu custo. Só no aplicativo. Então, tem algo errado. E o que aconteceu? Como cresceu o mundo, você ficou dependente dele. Sim. Então, essa encrenca eu não sei o que vai dar lá na frente. Os dark kitchens foi uma solução para baratear o custo, porque uma operação de um restaurante para fazer delivery não funciona. Ele vai quebrar porque o custo dele é alto. Então, o dark kitchen veio para o menor
E aí o que agora tem que criar? É criar a confiabilidade no Dark Key. Qual deles é bom? Qual deles é bem preparado? Qual deles é bem visitado? Tanto é que a Prefeitura de São Paulo está normatizando isso, porque não tem norma. Nossa. Caramba. É um produto tão novo que é sempre assim, quando você lança. Então a Câmara está nesse processo agora de normatização da parte dos Dark Key. Mas, para a gastronomia, eu acho que tudo isso soma. Tudo ajuda. Eu falo que a pessoa que mais ajudou os restaurantes do Brasil chama-se Habib's. Sabe por quê? Ele faz as campanha, cara inteligente, esfira 30 centavos. Isso, sabe o que ele fazia? Ele tirava o povo de casa para comer fora. Então ele ia lá, primeiro, depois disso ele ia no McDonald's, depois disso ele ia no outro restaurante, e aí um dia por mês ele ia num restaurante mais qualificado, num cash, depois de um de luxo, uma vez por ano. Então criou o seu conceito de restaurante. Porque o conceito de restaurante é meio novo no Brasil, né? Essa coisa de sair de casa para comer. Vamos contar aqui que nós estamos com as mulheres, que há 60 anos atrás, a mulher não ia sozinha no restaurante. Sim. É verdade. Não ia. Então, olha, as mulheres conquistaram o espaço, ok, mas está tudo integrado o negócio. Aí todos esses conceitos estão formando o que que está muito longe de ser a América, tá? Muito longe. A América tem $1 trilhão na parte de restaurante. Meu Anual. Deus. Caramba, $1 trilhão. O Brasil tem mais ou menos 100 bilhões de reais. De reais. $1 trilhão, gente. É mais ou menos essa conta. Eu não estou atualizado com os números, mas da última vez que eu vi, estava mais ou menos nesse patamar. Então, o que a gente vai fazer desse caminho todo? O Brasil tem que, se ele for melhorando economicamente, as pessoas passam a ganhar mais, vamos supor que daqui a 20 anos o salário seja $1.000 por pessoa, o salário base mínimo, ele já vai, tudo isso vai trazer consumo. Sim. Então, o Brasil vai se preparando aos poucos, vai chegar lá. O que nós já fizemos, como São Paulo e algumas cidades do Brasil? Dito pelos clientes que viajam o mundo inteiro o tempo todo. O lugar que se come melhor hoje e tem o melhor serviço do mundo é São Paulo. Isso É verdade. Gente, É verdade. inegável. Você tem tudo a qualquer hora do dia. E com excelência de serviço. Exatamente. Isso é verdade. A gente que é turista vai sofrer. Vai sofrer. Porque Gente, não tem mas lugar do mundo que eu você não sofri. sofre. Você chega lá, o garçom é mal-humorado. Ainda você tem que dar tip. Não, Tem essa questão. Não, tip não. É tip gente. agora 18%, 22%, 25%. Não, teve uma vez, só um Não, você PS. sai de casa de madrugada, não tem comida na Exato. rua. Você passa fome se você não tiver nada em casa. Sim. Gente, pra mim, pra quem mora em São Paulo desde sempre, isso é inimaginável. É Não, bizarro. hoje, tipo, tudo... Eu pego esses feedbacks dos clientes que eu encontro, pessoas que rodam muito, executivos, presidente de empresa, que estão um dia no lugar, de outro, todos é unânime, tá? Nenhum lugar do mundo é igual aqui. Mas é verdade, gente. Teve uma vez que eu tava nos Estados Unidos e eu tava comendo num restaurante e, obviamente, você tem que dar o tip. Só que eu esqueci. Gente, não foi tipo que eu não... Ah, não é ele vai que te não vem cobrar. na conta. Não. Né? Eu saí no shopping, o cara foi atrás. Eu parecia que eu tinha roubado um salmão enfiado embaixo do braço. E aí ele, não sei o que, eu... Sir, desculpa. Meu Deus. Mas sabe por quê? O salário de quem trabalha na hotelaria e nos restaurantes, ele é muito baixo por hora. Eles dependem, né, do tip. Ele depende da mulher. Então, o americano sabe ele paga o serviço da pessoa que está lá. Que, na real, no Brasil também é assim. Aqui você paga automático O Brasil, já, né? Já vem na conta. Não, é porque aqui cobra, lá não cobra. E agora algumas cidades que recebem mais turistas já passaram a cobrar lá também. Ou então já vem a sugestão. Entendi. Já vem a sugestão, uma delas para colocar. Sim. Cara, mas é muito verdade isso. Aqui em São Paulo, a gente tem uma variedade de restaurantes, o nosso serviço é muito diferente. Eu acho que também um pouco culturalmente falando, a gente quer servir bem. Né, tem essa questão de servir bem, de ser prestativo. A gente é um povo também caloroso, então aquela coisa assim, tipo... Você vê a galera que vem de fora também, fala que a experiência num restaurante é muito diferente também. Quando você vai em Nova York a gente tá falando de uma cidade enorme, extremamente contemporânea. E aí tem também uma vasta variedade de restaurantes, mas ainda assim... não tem a mesma quantidade que a gente tem aqui e nem o serviço. Acho que a palavra-chave aqui é o serviço, efetivamente. A gente é muito mal acostumado em São Muito. Paulo. A gente é. Muito Você acorda 4 horas da manhã, tem um japonês ali pra Não, a entregar. gente é mal acostumado em tudo.
Em casa já tem empregado, tem isso. Comida isso é verdade. feita. Não, mas, gente, ele tava falando do Habib's. Eu não sei como aonde que eu vi um negócio do. Ah, já sei. Eu tava assistindo novela da TV Globo na Globoplay. Porque caiu uma onda no TikTok e eu caí lá, beleza. Aí tinha uma propaganda, Laços de Família. Aí tinha uma propaganda do Habib's, que era uma esfirra. Eu vi ontem isso, agora que eu tô lembrando. Que tem uma folha de ouro em cima. E aí, ouro? Sabe? Mas eu não sei, eu acho que, tipo, juro, só que um pedacinho desse tamanho. Aí a esfirra, uma coalhada e um pedacinho de ouro. Aí mostra a pessoa comendo ali. Eu fiquei tipo, gente, olha Mas só. por que o ouro? Por quê, amiga? Glamour. Marketing. Entendeu? As pessoas que vão na Habib's também têm direito ao glamour, à experiência. Porque, Diferente. Mas ele tá olhando o que é pro público dele. nos anos Exato. 80, a folha de ouro ficou moda na gastronomia. Então, Ah, é? Então, aqui, a Sheiko Aoki, que é dos restaurantes, dos hotéis, ela lançou isso aqui no Brasil. E teve um italiano, né, que lançou o risoto e virou Um hit. Giancarlo Marchesi. Eu fui lá visitar o restaurante, por isso que eu sei. Quando ele lançou nos anos 80, virou uma coisa no mundo inteiro. Começou a onda na Ásia, veio para a Itália e chegou aqui. Então, e aí agora por último, o cara Tá chegando. do Nurse fez um negócio de não, carne com ouro. E eles vão Ouro não- abrasileirando também, né? Isso que é o melhor. O ouro não funciona para nada, né? Ele É bonito, né? só enfeite mesmo, não tem sabor nenhum, não tem Não, e nada. não deve E ser. também não Mas faz mal. não chique, né? mas E também não faz mal. Ouro mesmo, a mesma folha de ouro, porque eu fico imaginando, deve ser uma coisa muito porcaria, mas é uma coisa foi ouro boa. mesmo. Ah, olha só. Eu super fino. achava que era tipo assim, falam ouro pra vender. mas Eu não pensei é que ouro. tinha alguma É ouro. porcentagem de ouro, não imaginava É uma que... folha específica bem fininha. É tipo nada. Não Você pesa nada. respira e ela se desfaz. É tipo aquela Mas Não você- pesa nada. É só assoprou, foi embora. Caramba. Muito. Mas Olha o Habib's. é feito para isso, para culinária. Porque eu acho que assim, tem um outro ponto também que assim, obviamente a gente fala aqui da qualidade do produto, mas a gente come com os olhos antes, né? Sim. Então assim, a apresentação é muito essencial, você saber tipo ali que sim, o seu produto ele é bom, mas você olhar e você desejar aquele prato é tipo essencial, tanto que a gente vê hoje, a maioria dos restaurantes, assim, você entra no perfil do Instagram do restaurante, é prato. É aquela coisa, aquele prato bonito, o cara cria um ambiente, um cenário. Porque hoje, eu falo até do meu lado, tipo assim, eu vou procurar um restaurante, eu vou no Instagram. Muitas vezes eu vou olhar e falo, eu quero ver a foto. Tem vezes que a gente chega... Não só antes do restaurante. Não, às vezes no quando você tá restaurante. No Exato. restaurante, Você, o que às que vezes eu vou você comer? escolhe, Eu assim, vou você não vê o olhar. cardápio. Você entra no Instagram e você vê, eu quero esse. Aham, Porque a imagem Não, tá mesmo que você bonita. olha no cardápio o nome, você vai procurar foto, ver se é no aquilo que você está Instagram. querendo mesmo. Exatamente. exato. Pra ver Aí o você- tamanho, certo? Eu menos, mas os meus filhos, 100%. A Dé também, 100%. Vai olhar a foto antes de comer. Ai, Aí, total. sabe que eu fiquei com uma dúvida? A gente falou agora sobre essa coisa do empratamento, né? E eu lembro que eu já vi pessoas da área comentando sobre o impacto do MasterChef na forma de consumo, né? Do brasileiro, assim. Como é que isso impactou? De alguma forma no seu negócio? Você sentiu esse impacto? Você não sentiu? Você chegou a ver alguma coisa Assim. interessante? Começamos com o Habib's, estamos no MasterChef. A gente vive de extremos. Não, mas é assim mesmo. Foi uma escala, né? Quem começou a difundir esse negócio, as novelas, aí os restaurantes começaram a fazer marketing, foram posicionando, e aí desse boom de programas de culinária. E começou lá atrás, mas não tinha força. Hoje, se olhasse as TVs abertas e fechadas, depois do esporte, eu acho que é gastronomia. É o que mais tem programas. E isso ajuda muito, porque vai criando o desejo, né? E também vai criando, eu não vou viajar, mas vou gastar no restaurante. Então todo mundo separa, é a hora do lazer, né? Ah, isso é Então verdade. é a hora de afinar a conversa. Porque o restaurante ele não vende só alimento. Ele vende o momento, ele vende claro. a história, as pessoas têm que ir para lá. E eu falo muito nos treinamentos que não importa como a pessoa está. Às vezes ela teve um péssimo dia, ela está mal-humorada, e ela chega no restaurante, mas se você tratar ela muito bem, ela vai embora e vai dizer, pô, meu dia compensou. Sim. Então,
o restaurante serve também como um ponto de apoio psicológico, né? A comida, né? Não, e com o aplicativo... Quando eu não acho... é excesso, né? Quando a coisa vai em excesso, vai dando problema. Né? Não, eu acho que com o aplicativo isso vai ainda mais para um extremo. Porque muitos restaurantes você consegue ter a comida na sua casa. Por mais que... né? Só que ainda assim tem aquele dia que você quer ir lá. Né? Você quer viver... Não, hoje eu não tô afim de comer em casa. Hoje eu quero... E foi para um extremo, porque você pode ter... Se você quiser extrair só a comida, hoje você consegue. Mas ainda assim, não muda nada. Tem uma outra coisa que no Brasil vai ajudar também muito, e está ajudando já, é que nós estamos caminhando para ter menos empregados em casa. Então vai ter... Vamos ter no mundo inteiro. Você faz a parte da faxina, a parte do jardim, a parte da coisa, o pessoal vai... Mas dentro de casa... cada vez menos pessoas. As pessoas, o dado é que as famílias mesmo vão fazer o seu trabalho, vão querer ter uma parte de, eu acho até de mais íntimo da família e não tem mais ninguém, como era no passado. Outro, porque o custo também, esse custo ficou bem elevado. E se você colocar assim, uma família com 2 ou 3 pessoas, se colocar, vai no supermercado, compra, aí tem uma cozinheira e tem uma faxineira. Quando você coloca tudo no pacote e você escolher alguns lugares de comida saudável, de comida bacana, vai custar mais barato comer todo dia fora. Ou pedir. Então você faz um cardápio, escolhe o que você quer e você não tem que ir no supermercado, o pessoal já não vai, né? Compra tudo online. Mas quando você compra em casa, sempre tem desperdício. Você não consegue consumir tudo. Não. E eu, lá em casa, pelo menos, ninguém consegue acertar. A gente compra um pouco e vai viajar. Não tem uma forma, né? Não tem uma forma, sempre dá. Então, acho que isso também está ajudando a parte de alimentação fora do lar a andar melhor e crescer esses números que eu estou falando. Legal. É que eu acho que foi o que a Tata estava falando, né? Os aplicativos, na minha opinião, eles acabaram valorizando ainda mais os restaurantes, porque as pessoas hoje, elas estão prezando muito mais por ter experiências. Porque se for comida por comida, você pede, você é isso. Você é como se fosse uma necessidade. Se a conveniência é uma coisa. Exato. Agora, quando você pensa assim, seu aniversário, eu, pelo menos, você vai escolher um restaurante porque você quer que aquilo tem mais significado, você quer a experiência de você estar lá, de você ter um bom serviço, a comida ser excelente, você também tem essa questão de você se encontrar com as pessoas, porque assim, eu pelo menos do meu lado, como a gente faz home office, você não vejo gente, então assim, eu também aprendi a valorizar cada vez mais estar com pessoas, então assim, quando você tem a necessidade de comer, só por comer, você vai pro aplicativo. Mas quando você quer realmente viver uma experiência, ter algo diferente, você vai no restaurante. O que eu também acho que ele fez com que as pessoas ficassem mais críticas em relação às experiências. E ao mesmo tempo que eu sinto que elas também estão... Se for uma experiência que realmente vale a pena, elas também estão mais dispostas a pagar do que anteriormente. Porque elas entendem a diferença que isso faz, né? E a divulgar, né? Hoje, né, o tanto de... Eu tenho amigos que eles têm um Instagram pessoal e um Instagram que eles só seguem restaurantes, que é tipo... Eles não querem que ninguém siga porque eles não querem que o algoritmo prejudique. Porque eles só querem consumir aquilo. E aí eles têm um Instagram... Eu tenho 2 amigos que têm isso. E eles têm só o de restaurante pra que ele veja, siga os que ele gosta, pra mandar pro Instagram entender que ele gosta daquilo e mandar referências. E aí quando ele quer escolher um lugar, ele vai lá e olha, seleciona e vai naquilo. Eu achei muito engraçado. Tipo, a interação das coisas, né? Elas são muito legais. Total. E aí, pensando assim, no seu dia a dia de trabalho, né? Pensando no restaurante, qual é a parte do trabalho que você adora fazer? Né? Porque tem todo o trabalho que a gente tem aquela parte que, putz, eu tenho que fazer. Não, nem sempre é burocrático, tem gente que até gosta. Mas assim, tem aquela parte, mas aquela parte que quando você tá ali fazendo aquilo, você sente assim, nossa, como eu adoro fazer essa parte. Eu acho que desenvolver novos produtos. Tá. E conversar com as pessoas. O comercial, tanto né? com o cliente quanto com as equipes. Eu acho que essa troca de conhecimento e de aperfeiçoamento diário é muito legal. E aí, de ver as pessoas que assim, você aprende todo dia com eles, tanto com o cliente quanto com a equipe. E acho que essa é a parte que mais encanta. E você está enjoado de ficar em casa, está enjoado de ficar sozinho, é só sair. Você tem um problema, eu estou no escritório com um monte de problema, eu vou para o restaurante. Volto leve para o escritório de 2 horas. Já dá um... Não, já volto leve para o escritório.
Porque é outra energia que você pega, é outra coisa. Então, essa parte eu gosto bastante. Quando fica só preso aos números, aos detalhes, isso me deixa pesado. Sim. Então você é mais humano, vamos colocar essa forma, Eu gosto né? da parte mais humana. Legal. Mas também não tiro o olho dos controles. Com certeza. Eu acho com que tem que ter o certeza. equilíbrio. Então eu divido de manhã para controles, Tá. hora do almoço visitar restaurante, e mais cedo um pouquinho de ginástica quando dá. Pra ter o equilíbrio. Quando dá. E às vezes à noite também tem restaurante. Legal. Legal. É muito engraçado você falar isso de pessoas, de você captar esse conhecimento, né, de pessoas e clientes, porque eu vi um podcast com o Roberto Justus. E ele comentou que o momento que ele mais aprendia era quando eles estavam demitindo alguém da empresa. E eu achei isso genial, porque ele ficava assim, toda vez era assim, tá demitindo alguém, espera aí que eu tô descendo agora. Ele chegava na reunião, o RH falava lá o que tinha que falar, ele falava assim, tá, agora sem filtro algum. Você vai me falar tudo, por que a gente tá te demitindo, por que você tá pedindo demissão. E ele falou que aquilo foi tão rico, porque a pessoa ali, ela vai sem filtro. Ela vai falar, mesmo se ela achar que você é um babaca, ela vai falar assim, Já tá babaca. embora, né? Ela tá no Exato. momento, Então ela fala né? assim, tudo bem. Só que ele falou assim, eu cresci porque assim, eu consegui captar aquilo, porque eu consegui enxergar coisas nesse tipo de situação que eu não tava enxergando no meu negócio e que fizeram toda a diferença. Então ele falou a necessidade, óbvio, eu tô falando aqui sobre esse momento da demissão, né? Mas ele falou que isso foi tão rico, essa conexão com as pessoas, que é realmente por isso que ele conseguiu ter sucesso, sabe? Que é esse fator humano, né? Porque, óbvio, a gente tem conta pra fazer, a gente tem que pensar no branding, mas também essa coisa de você escutar as pessoas, escutar realmente o que as pessoas querem ou o que elas não querem, isso realmente faz a diferença num negócio, né? Não, e é pesquisa. Eu tenho uma história muito Total. engraçada com isso de entrevista de desligamento. E é uma entrevista antes do desligamento. Um dia eu cheguei numa loja e aí chegou uma pessoa que tinha que ser promovida, assim, estava de garçom, passou para metro. Aí eu entrei e ele já veio falar comigo. Olha, preciso falar com o senhor. Estou à disposição, pode falar. Falou, eu não vou continuar trabalhando aqui. Falei, por quê? Porque o gerente está no meu pé o dia inteiro. Ele não me deixa, não dá um espaço. Ele está... eu não vou aguentar, eu vou sair. Falei, mas por quê? Porque você não gostou da posição, de ter subido, que agora você tem mais responsabilidade, você tem que treinar a tua equipe e cuidar dos teus afazeres? Não, eu gosto, mas eu não gosto que desse a cobrança. Falei, mas por que você acha que é uma cobrança? Falei, porque primeiro não fui eu que te coloquei aí, tá? Vamos esclarecer. Quem colocou aqui você foi o gerente. Será que ele não está preocupado com a decisão que ele tomou de que você tenha que evoluir para o lugar dele? Porque a escala é assim, se o gerente não formar um gerente, ele não vira diretor. Aí, tinha uma conversa, eu voltei lá na semana seguinte, estava lá. Feliz da vida. Aí eu falei, e aí, desistiu? Eu falei, não, depois da conversa, eu acho que o senhor tem razão. Você vê como a mentalidade, às vezes a gente precisa ter uma pessoa de fora pra trazer uma percepção que às vezes a gente não tá tendo na hora, né? Então, é muito legal essa coisa de entender, porque às vezes você perde uma boa pessoa por não ter. Então esse contato tem que estar meio próximo. Por não ter escutado, né? É. Ou por ter... Acho que assim, também tem essa coisa, né? De você escutar, de você entender, de você auxiliar. Porque a gente fala muito sobre isso, a gente não faz nada sozinho, né? Então se você não tiver o tempo pra também falar ali com a sua equipe, entender o que tá dando de errado, o que tá dando de certo, Sim. acaba desandando. Exato, eu acho que o seu negócio ele é feito das pessoas que trabalham nele, né? Assim, então não adianta você, obviamente, que o nosso cliente, o consumidor final, você sempre tem que ouvir as necessidades, atender as necessidades dele. Mas se você não ouvir a sua própria equipe, que é a pessoa que mais deveria vestir a sua camisa, né, e vender por você o seu produto, enfim, o que for, aí você tá lascado de vez, né? E eles têm uma historinha dessa todo dia, tá? Você vai lá, é só puxar. Aí eu falo, o cliente aqui falou o quê? Sempre É tem, difícil, né? É muito Normal. legal isso. É construtivo. É bom, né? Acho que é bom a gente trazer essas coisas. Com qual frequência você vai nos restaurantes da semana, assim? 5 dias por semana. Legal. Caramba. Então você tá ativamente ali. Porque eu tenho que almoçar. No meu ou nos outros. Justo! Gostei. Acho que faz Adorei. muito sentido. Eu nunca. Mas, gente, se eu tivesse restaurante, eu morar lá também, comer coisa boa. Ai, delícia. Eu nunca almoço em casa. Eu acho que não almoço em casa, não sei quanto tempo. 10 anos que eu não almoço em casa. Caramba.
Posso falar, faria a mesma Faz coisa. mais, acho uns 20 anos que eu não almoço em casa. E jantar, você janta em casa? Quase todo dia. Ótimo. Pois é, só almoço. Só quando tem algum evento aí não, mas jantar em casa. Porque aí eu tenho 2 refeições com as crianças. O café da manhã e o jantar. É café da manhã e levar para a escola. Então, quando eu vendi foi um dos motivos também, que eles estavam pequenos. Sim. E eu falava, eu preciso conviver 10 anos com eles. E mais ou menos são esses 10 anos, que eles estavam com 4, 5. A Bianca já está com 18, agora já está tudo bem. Agora tá tudo certo. Agora é a hora que eles querem se afastar. É isso, agora é que eles não querem saber mais. Aí depois eles voltam. Eu vou ficar livre de novo. Olha, espera 10 anos, você vai ver como já tá todo mundo acho que assim. nos 26 já começa a voltar. Ontem eu tava falando, que eu tava com o Bruno, que é meu noivo, né? Eu tava pegando ele e falei, não sei o que. Ele falou assim, você tá carente? Eu falei, tô. Aí ele olhou e fez assim, você tá com saudade dos seus pais, né? Eu falei, tô! 29 anos nas costas. Tem o dia da saudade dos pais. Uma hora depois volta, é uma questão de tempo. Total. E, Ari, ter uma grande ideia é o suficiente para ter um grande negócio? Não. É aquela mais antiga que a gente conhece, né? Uma ideia genial. Sem execução vale $1. Com execução vale $1 milhão. Essa é a mais antiga que nós temos aí. Então, é ter a ideia, mas é como você vai executar ela. A parte mais importante é como vai executar. Se não for você, é o sócio ou é o executivo. Alguém tem que executar aquela ideia e executar na perfeição. E aí eu acho que tem mais uma coisa que pega. As pessoas que estão no negócio, elas têm que dominar aquele negócio, elas têm que entender daquele negócio. Eu brinco com um dos treinamentos que quando eu vejo gente assim, tá uma rodinha falando do carro, do motor, falando do futebol, eu falo, peraí, vocês vão para a área de esportes, para a área de mecânica ou para a área de alimentação? Vocês têm que se dedicar a maior parte do tempo naquilo que vocês estão fazendo. Então, acho que como base, qualquer profissão é assim. É aquilo, você escolheu aquilo, e esse é o grande desafio. E as pessoas cada vez menos percebem isso. Eu converso muito nas outras. O cara fez 3 meses um projeto de aí ele, não, vou desistir, vou fazer mais um. Às vezes tem que insistir um pouco. O empreender é isso. É assim, repaginar tudo de novo. Um gestão não deu certo. Já muitos não deram certo. Aí você tem que repaginar, vai lá. Você troca a bandeira, troca o conceito, no mesmo lugar. Você não pode ter apego, né? Para você não perder o investimento. E aí você cria uma nova história e vai embora. Justo. Porque a execução provavelmente não saiu direito. Alguma coisa deu errado. E aprender com aquilo que não deu certo para trazer ainda mais forte, né? Tem um cara... O problema é que eu aprendi tudo com o meu dinheiro, saiu caro. Então isso aí também é uma coisa. Aprender com o próprio quando você vai fazer uma coisa, vai fazer um estágio em algum lugar, vai trabalhar 5 anos em algum lugar. Aí você erra por lá, né? Gasta o dinheiro dos outros e você volta. Exato. entendeu? Não. Eu tava vendo um cara que ele fala sobre empreendedorismo lá fora, e ele sempre fala uma frase que eu acho que é muito isso: não tem apego à sua ideia, tem apego ao seu negócio, tem o amor ao negócio, não à ideia. Porque se você tem amor à ideia, às vezes você não deixa as outras, não consegue ver o que precisa mudar naquela ideia. Você tá tão apegado com aquilo. Agora, se você tem apego ao negócio, ao tipo de negócio, você vai fazer o que for e você vai ter a capacidade de leitura da situação para evoluir aquela ideia, para que ela chegue, né, e dê certo. E eu acho que eu demorei muito para ter a liberdade de falar para os outros, tô com um problema. Esse problema aqui, como é que eu resolvo? Então, até para a equipe chegar, a equipe olha para você como Deus. O cara tem solução para tudo. Não tem solução para tudo. E eu demorei muito para pegar isso, tá? Porque quando a gente é mais jovem, eu olho para a Bianca parece que sabe tudo, tem 18 anos, sabe tudo. Mas eu era igual. Gente, é normal. É engraçado. Eu também igual. tenho a plena percepção, eu tenho a plena confiança que com 18 anos eu achava que eu sabia de tudo. Todo mundo E eu era acha, né? muito grande, muito adulta, assim. Já tinha dominado tudo na vida. Falei, nossa. E seus pais só falam besteira, eles não sabem o que estão falando. eles E que não você vai fazer sabem. diferente. E no empreender, essa mesma educação. Total. Então, teve uma época que eu fazia análise assim.
como é que é uma empresa? A empresa é igual a uma criança. De 1 a 10 anos, ela tem que cuidar, porque ela bate, se machuca, tem que estar sempre do outro lado cuidando dela, arrumando a empresa, porque vai dar problema. Dos 10 aos 20, ela é aquela fase do adolescente para pensar que é o adulto, então está começando a se formar com gente e tal. Dos 20 aos 30, se ela depender de você para fazer tudo isso, você criou a empresa errada. Ela não vai sobreviver quando você não estiver aí. E não vai sobreviver quando vender. Então, o que eu gosto do que nós fizemos, o nosso grupo todo, é que todas as empresas que nós vendemos, nenhuma quebrou, tá? Nenhuma. Tudo que vendeu ou cresceu ou durou um bom tempo. Aí, por erro de estratégia, depois diminuiu. Sim. Mas todas elas ficaram com sementes boas. Legal. Porque quando você tem uma cultura muito bem feita dentro da empresa. De delegar, de deixar as pessoas fazerem e o negócio tocar. E aí eu acho que cria valor para a empresa, valor para as pessoas. Sim. Não fica dependente de uma pessoa. E também isso tem pessoas que não querem, eles querem que o negócio fique dependendo dele para ele ter o controle do negócio. Não sabem que eles estão né? Uma hora aquilo vai acabar, você fica doente, acabou o seu negócio, né? Sim. Daí o que você faz? Inviável, você Sim. Mas Então, é difícil nessa chavinha. No pra empreender você tem que pegar. essas chavinhas, tem uma hora que vai precisar, que é a hora da criança, né? Vai precisar. Dói, mas precisa. 18 horas por dia, 24 horas por dia, vai precisar. Sim. E tem uma hora que tem que virar, opa, agora já está adulta. Já tá andando. Vira a chave, porque agora já não é mais aquela... Então, essa fase foi um aprendizado também muito, muito bom. Com certeza. De times para cada coisa. Sim, com certeza. E você tem medo das coisas, às vezes, assim, em termos de negócio? Eu acordo com medo, durmo com medo. O medo é o motor do negócio. Agora, o dia que você está confortável, já perdeu o dinheiro. Já perdeu o negócio. Já viu, já se Olha, ferrou. então tem Eu tava contando pra elas que eu tenho a consultoria. Eu abri uns 80 restaurantes, 300 mil metros de área construída na área de construção, e cada projeto é um frio na barriga. Você não sabe o que vai acontecer. Porque tem risco, né? Não adianta. Por mais que você faça todo tudo dia. certo, tudo que você poderia, tem um ponto dali pra frente que não é mais... Não depende não de Tava você. no seu você. controle. Não, sempre depende, mas a gente não quer arrumar um culpado quando a coisa dá errado, mas Mas tipo, você fala, putz, eu tô fazendo essa marca, eu vou fazer do melhor que eu posso, mas aí como isso vai ser recebido pelo mercado? Aí uma coisa que eu também demorei para aprender, além de ouvir os meus pessoal, eu ouvi os consultores. Porque não adianta você contratar um consultor para ele te falar um monte de coisa e aí você não praticar. É outro problema. Então você gastou o dinheiro, vou contar. A gente sempre foi auditado pelas Big Four, Deloitte, KPMG, Price e escritório de advocacia, assim, os melhores do mundo. Então não adianta eu contratar uns caras desses para não executar. Você tem esse problema, esse problema. A solução é essa. Aí Boa você sorte. Não, até agora foi assim, vai continuar assim. Então para contratar o cara para quê? Tem uma questão que é assim, a gente já passou muito por isso, né? Às vezes vem clientes, falam pra gente, tipo assim, olha, não tá dando certo isso. A gente vai lá, explica por A mais B por que não tá dando certo. A gente dá a nossa sugestão, dá os nossos direcionais. E muitas vezes a gente vê ali, sei lá, tá bom, você me mostrou isso, mas pra mim não faz sentido, eu vou fazer outra coisa. E aí você fica, poxa, mas você me contratou, eu tô tentando, sabe, te dar um direcional que realmente vai te ajudar a suprir essa dor, e às vezes a pessoa, ela escolhe não escutar, ou, enfim, escutar outras pessoas que não são as pessoas que ela contratou, é super delicado. É uma né? teimosia. Eu acho que às vezes a gente trabalha com muitas clientes que ainda são novas, né? A gente atrai um pouco um público que se parece com a gente, né? E eu acho que... Eu tava falando isso para um cliente ontem. Eu entreguei uma marca ontem e esse cara tem 4 sócios. E só tava um sócio na reunião. E aí eu cheguei pra ele e falei... a gente tava tendo eu já tava acompanhando toda a situação. Eu falei pra ele, você tem certeza que você quer continuar, né? Eu entreguei tudo. Eu falei, você tem certeza que quer continuar aqui? Eu falei, porque eu vou ser sincera com você. Eu falei, eu não aposto.
E aí ele falou, cara, eu tô dormindo, eu acordo pensando nisso e eu tô dormindo pensando nisso. Eu falei, hoje em dia, quando você trabalha com muita gente, você olha e você sabe a característica da pessoa, que você vai ver se aquilo vai ter mais chance de dar certo ou se aquilo realmente não vai dar certo. É bizarro, assim. Você sabe pelo jeito. Tem que ter um perfil, né? Tem, e não é por a pessoa saber ou não. Claro que saber ajuda, né? Ter trabalhado no setor para aprender sem gastar o seu dinheiro ajuda. Entender um pouco do que é importante naquele setor ajuda. Mas não faz tudo, né? Você tem que... E é um perfil, assim. Você sabe... É a disposição a aprender. É a constância de estar lá. Fazer o que precisa ser feito, né? Pra dar certo. Você ir atrás. O jeito que você pensa, o jeito que você lida com as coisas. E foi muito engraçado ontem, porque eu falei, ele falou assim, eu tenho um negócio hoje à tarde e tal, como tu me contou lá. Você consegue ver. Mas é muito legal o que você falou. Porque a minha vida inteira foram 25 anos de 4 sócios. Mesma história que você contou agora. A pior coisa que aconteceu era o seguinte, eu só ia sempre, quase sempre sozinho para as reuniões. Aí eu perdia consultor, ouvia tudo, uma hora, e aí eu demorava uns 40 dias para convencer os outros. Ou para ouvir todas as histórias, ou para... Muitas coisas foram importantes, porque a gente debatia se aquele projeto ia dar certo ou não ia. Então ia ao extremo, que sempre tem 4, sempre tem um que não vai dar certo. Normal. Um vai demais, outro vai de menos, é normal isso. Então esse sócio é o que mais sofre, tá? O que vai sozinho na reunião. Melhor é carregar alguém junto. E também tem horas que você não pode carregar os 4, não. Cada um tem o seu setor. Se você é responsável por esse setor, então tem que deixar o sócio fazer. Não, às vezes não faz nem questão, o sócio provavelmente está fazendo o trabalho do executivo. Sim. Então, o executivo tem que ter liberdade para fazer, que é que nós falamos, senão não dá certo. Sim. Mas às vezes, quando é sociedade, e a nossa sociedade era igual, de 25, 25, 25. Mais complexa ainda, né? Mais delicado. Mas o aprendizado foi muito maior. 4 opiniões. O aprendizado foi muito maior. Sim. Porque É que às vezes não faz nem sentido ter os 4 ali, né? Discussões eram... Exato. Não, é que era uma situação muito específica dele, em que praticamente ele, por mais que eles tinham tarefas divididas, ele levava o negócio inteiro, assim, e o negócio... Como... É toda uma questão de como os outros lidam com o negócio, mas sócio é uma coisa complicada, que... Porque aí voluma tudo. O ego... quem deu a ideia, de quem foi a ideia. Eu aprendi com o tempo que todas as ideias que vinham nunca foram minhas. Um amigo meu falou, ou o consultor tal falou. Zerei as ideias minhas. Não tinha mais usina de ideia. Aí tudo ficava mais fácil. Não, mas eu acho que, obviamente, tem o seu lado delicado da sociedade, mas uma coisa muito legal da sociedade é que você ter pessoas ali, até entre a gente, né? Tipo, você ter 3, 4 pessoas que pensam de maneiras completamente diferentes, que vieram de lugares muito diferentes, isso te enriquece muito, tanto como pessoa quanto como profissional. Porque eu acho que você te leva a questionamentos que você nunca parou pra pensar. Ou que você sempre, vamos falar assim, assuntos que você sempre abordou com pessoas que concordam com você, e de repente você se depara ali falando com outras pessoas que, assim, não concordam e te trazem outros pontos que você fala, nossa, calma. Tipo, talvez isso faça muito sentido. Então, eu acho que a sociedade é muito legal por isso. Eu acho que tem que ter um respeito, tem que ter uma troca diária necessária. Mas eu gosto de pensar, principalmente aqui entre nós, né? Que a gente tem essa troca que, assim, é sempre uma coisa que você nunca pensou, é sempre uma ideia que você nunca imaginou, é sempre uma coisa assim, então... Tem o lado bom também da sociedade no geral, né? Eu acho que a diferença entre estar também comprometido com aquilo ou não, né? No caso dele, tinha uma questão de comprometimento, não era uma questão de... gestão, assim, né? Era uma questão de comprometimento mesmo ali. Pegou o projeto para executar. Assim, aí é bom. O cara pega o projeto e executa, pronto. Assim, os outros... Anyway, né? Não vem ao caso, mas assim, ali era uma situação muito específica, mas eu acho que a diferença de você... De novo, parece comprometido com a ideia ou comprometido com o seu negócio. Se você tá comprometido com a sua ideia, você entra em conflito com as outras pessoas o tempo inteiro. Porque se alguém chega pra você e fala, essa ideia não é ruim, pá, acabou. Agora, você tá comprometido com fazer aquilo dar certo, você vai falar, nossa, deixa eu analisar isso, porque talvez eu não concorde agora, mas o ponto dela é importante. Aí você vai construindo. Porque a gente não é sócia, né? Elas são sócias.
A gente é uma junção aqui. Pra mim, a gente é sócio. Praticamente. Assim, Assim, A gente não, sócio, mas não no CNPJ. a gente vai no CNPJ, exato. Não no exato. contrato. Mas a teoria é. Mas a gente tem uma liberdade muito grande e ainda assim, mesmo não tendo um contrato, é uma atração por uma complementariedade legal, né? Exato, de eu acho que pensamento. muito da sociedade é isso, né? Cada um ter o seu expertise também e as pessoas terem essa confiança de deixar cada expertise na mão de uma pessoa, sabe? Sim. Porque eu acho que quando você tem o seu negócio é muito normal, né? Você querer estar no controle, estar de olho em tudo, o tempo todo, estando presente. Obviamente, tem outros casos também. E que é bom. O que é bom. Quando no estado, o começo do negócio, até ele tomar um corpo, Sim. os primeiros 10 anos tem que estar. Não, eu acho super importante, mas você também saber o momento de abrir mão de uma certa coisa e botar a sua energia no que realmente importa e deixar algo pra alguém que realmente entende daquilo, né? É essencial também pro crescimento no geral, assim. Eu acho que respeito também, né? Porque eu acho que assim. Tem muita. A gente discutiu bastante isso, principalmente falando do âmbito do design. A gente tem muito uma questão de ego que você leva pro pessoal. Mas a partir do momento que você tá ali fazendo uma entrega, que não é o que você fez, mas sim o que faz sentido pro seu cliente, você entrega coisas muito melhores. Porque assim. O design é aquela coisa, tem que ser bonito, você se esforça, você coloca horas ali do seu dia entregando. Tem que entender a empresa para depois fazer o negócio. Exatamente. Mas Tem uma questão de gosto pessoal. Às vezes uma tem que questão de entender gosto mais pessoal. do que o dono. Com certeza, porque o nosso Porque senão papel você não vai dar ali solução para ele. é concretizar o que você tá pensando e você não sabe me falar, né? Porque eu acho que assim, a gente brinca muito que o branding faz a base, ele faz o terreno, deixa tudo bonitinho pra gente chegar lá e começar a concretizar. Sem uma base bem feita, a gente não consegue fazer um trabalho bem feito. Sim. Então, assim, o design tem muito esse papel, né? De, tipo, realmente traduzir efetivamente quem você é na essência, né? E, Arri, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Em toda a sua trajetória. Eu acho que nem foi um conselho, foi uma cobrança, né? Foi quando eu quis fazer meu primeiro negócio, eu fui lá pedir dinheiro emprestado do meu pai. Aí cheguei lá de noite, falei, nós estamos fazendo isso, eu e meu irmão, e mais outros 2 sócios, precisamos de X dinheiro, e ele falou para mim, amanhã eu te falo. E aí, no dia seguinte, ele acordou e não falava nada. E já eram umas 10 da manhã, eu tinha que fazer mais negócio. Aí chegou uma hora e falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí eu falei, não, eu vou dar para você assim. E ele deu tanto, que era assim, ele tinha 50 anos na época, ele. E ele me deu toda a poupança da vida dele. Caramba. Para fazer o negócio. E ele me deu junto um outro recado. Foi, essa aqui é a parte sua e do seu irmão. Se vocês perderem, por favor, não volte aqui. Uma intimada. Acho que esse foi um conselho, uma ameaça, e se transforma num homem e respeita as coisas e toca do jeito que tem que tocar. Então, eu acho que foi a melhor colocação de palavras que eu recebi na vida, foi essa. E aí passaram-se alguns anos e eu fui lá tentar devolver o dinheiro. Eu falei, não, agora se deu certo pode ficar, não quero ele de volta não. Legal. Realmente, né? Te faz pensar. Foi. Eu acho que foi um amadurecimento. Eu tinha 18 anos, acabado de fazer 18 anos. Eu tinha feito 18 anos em março e isso foi em maio. Baita responsabilidade. Nossa, muita pressão, né, também, assim. Mas é aquilo, é o medo que te move. que te move, É né? É a responsabilidade que te move. A responsabilidade que você tá colocando ali. Não dá né? pra voltar, né? Porque cada vez por mais que naquele momento aquele valor significava uma coisa pra você, hoje talvez pra cada negócio você invista muito mais, mas também significa a mesma coisa do patrimônio que você tem hoje, né? Então tudo... Não, quando fiz com 50 eu analisava as crianças pequenas, falei, puta, como ele foi maluco, né? Exige um pouco de... Eu acho que isso é bom. Tipo, isso é bom quando você é jovem, né? Porque quando você é jovem, 18, 20 anos, você acha que você é o dono do mundo. Então, quando você acha que você é o dono do mundo, você fala, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso tudo, eu sei tudo. Obviamente, você quebra a cara eventualmente, mas assim, essa garra que você tem quando você é jovem, eu acho que é isso que, tipo... Por isso que a gente vê tantos empreendedores jovens, assim, que, tipo assim...
Sabe, você percebe que a pessoa, ela quer fazer, ela é destemida. Mas isso que é o bom do negócio. Uhum. Tem que ser a resiliência. Quando ele quebrou uma vez, ele tem que voltar. Fazer de novo. Com certeza. E é importante quebrar no meio do caminho. De tempos em tempos eles perdem um. Estatisticamente acontece, né? Se você for fazer. É só não perder tudo, tem que ver um pedaço dele, perder um pedaço e continuar com o outro. Eu acho que medo também é diferente de conflito. Quanto mais a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, a gente começa a pôr muito conflito nas coisas. O medo que quando você tem mas aí se respeito. tiver conflito demais, você não vai fazer nada. Exato. Você fica preso. Porque as pessoas ficam tomadas pelo conflito. Aí elas falam, não vou fazer. É uma Diferente linha do tênue. medo que a gente estava citando, que é eu reconheço e eu tenho respeito pela dificuldade desse negócio. Eu não vou me achar melhor que ele, né? É diferente agora, porque... E por isso que empreender mais jovem é melhor. Porque você não tem tanto dinheiro, mas você não tem filho. Você não tem tanta conta pra pagar. Você não tem tanto a perder. Você não tem tanto a perder. Sempre Exato. falaram isso. O risco é menor. A mudança, você falou, tocou numa coisa muito importante. A mudança vem quando tem os filhos. Então, eu demorei bastante para ter filho. Namorei bastante, 7 anos só a Dé. E aí depois casamos e eu fiquei mais 5 anos. A gente deu com um acordo. 5 anos, ele viajava demais. 5 anos para depois ter filho. Então a gente programou para não ter nenhum solavanco no meio do caminho. Não dava, a gente não ficava. E mesmo assim, quando as crianças eram pequenas, eu ficava 3, 4 meses fora de casa. Então, Sim. tem que dedicar. Dedicado. Tem que ter a cumplicidade aí de entender como é que a gente vai fazer esse negócio, como é que é uma outra administração, tá? É a parte, né? Tem a administração do negócio, aí começa a ter a administração da família ainda, como um todo. Então, você caminhar com as duas coisas junto é uma outra administração bem... No meu caso, não, quem administrou foi a Dé, então está muito mais fácil. Ela que sempre soube fazer as coisas, entender e incentivar e fazer. Ela nunca se colocou, acho que está errado. Não. Quando foi para empreender, ela sempre estava junto. Parceira, né? Vamos que vamos. Importante ter alguém que te acompanha, né? Que Sim. te apoia. Exato. Que vocês estejam alinhados também, né? Com os planos, com as certeza. expectativas, com essa parceria como um todo. Eu acho que a gente sempre teve essa comunidade de contar tudo para ela, ela é a primeira pessoa a saber. Então, eu acho que ela foi me entender. Então, eu falo que é a única que me entendeu direito, porque ela fez um pouco de psicologia, um pouco de design. Ela é Então designer. ela faz uma terapia Ela é designer. também. Fez relações públicas, ela fez 3 coisas. Né? Caramba! Então, acho que ela conseguiu Ela tem uma entender. base boa, né? Ela se preparou ali pra estar bem. Jogo de cintura pra qualquer Empreendedora, terapeuta, Designer. consultora. Aí Aí é bom. E uma pessoa que você admira, Além da minha mulher? além dessa mulher? Ó, gostei. Eu também achei Gostei. fofo. Achei Bruno. Tá vendo? Brunos, os nossos 3 namorados. Isso é Brunos. um fato Eu acho que interessante. ela, meu pai, minha mãe, acho que são os âncoras, né, dessa história. E dos empreendedores, aí seria uma injustiça eu falar de um cara só. Porque Ainda mais tendo 3 sócios. todos eles, Delicado. não todos eles são... que se dedica a empreender, a gerar riqueza para o país e gerar empregos e transformar. Você consegue transformar a sociedade. Você vai pegar levar uma pessoa, todos que trabalham com você, de um lugar para outro. Então, acho que o propósito de empreender não pode ser o propósito de ganhar dinheiro. Se você fizer um empreendimento e quiser empreender para ganhar dinheiro, provavelmente vai dar errado. Se tiver um propósito de para que eu estou fazendo isso, então eu quero colocar o churrasco numa outra prateleira, eu quero colocar o conceito brasileiro numa outra prateleira, eu quero construir um prédio que seja diferente do outro, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser isso, ele tem que ter um propósito. Se o propósito for bom, qualquer empreendedor que fazer tem o meu respeito inteiro. O que eu vejo que e tem que ter persistência de longo prazo. Então, empreender muito rápido não vai levar a nada. E buscar a solução financeira de um projeto muito rápido também, a chance de dar errado é muito grande. Então, todo o empreendedor que tem esse norte de construir riqueza para o país e mudar a característica onde ele está, não importa se o país é A, B, C, D, tem que ter o respeito. E que tem inovação no meio desse caminho, aí melhor ainda.
Quer dizer, ele transforma, é um poder de transformação. Perfeito, bem legal. E qual Muito você legal. diria que é uma estratégia de marketing indispensável para um negócio de sucesso? Então, hoje não tem mais uma, né? Tem um mix, né? Eu acho que é uma série de atitudes que você vai tomando e de construção da marca que lá na frente ele vai colher. Há 30 anos, tinha 2 veículos que mandavam no país. Tinha a Veja e um jornal estadual. Você fazia anúncio nessas 2 coisas, acabava o problema. Hoje nem existe mais. Você fazia TV aberta. Você fazia lá, ela parou de existir. Eu acho que eu não assisto TV lá em casa desde 2020. Caraca. A gente só tem uma TV lá em casa, que é para todo mundo. Eu assisto série, filme, essas coisas. Ligar num jornal desde 2020 eu não faço mais. Sim. Desde 2020, tá? Cara, eu também. Tava assim, no meio da pandemia, eu falei, vamos desligar esse negócio. Porque é só tragédia. Eu nunca mais assisti. Desesperador. Eu nunca mais assisti. Então, estratégia de marca hoje é muito mais complicada. Sim. Porque se a gente for só para o digital, ela é muito momentânea. Se a gente só for para construção de marca, ela pode ser lenta demais. Então, tem que fazer uma mistura de tudo, né? Exige muito mais. O pessoal diz, é mais fácil hoje. Não. Você tem mais acesso, você tem mais coisas, mas para acertar ficou mais difícil. Eu acho que você acaba tendo tanta opção, né, para conseguir fazer esse mix perfeito para o seu negócio, que você precisa de profissionais e também estudar, entender muito bem qual que é o seu nicho, qual que é o seu negócio e o que vai trazer mais vantagem, né? Qual que é essa mistura, os ingredientes perfeitos para você e que realmente vão te trazer resultado, né? E quem que é o teu cliente? Exato. Porque qual o cliente que eu quero buscar e aonde? Claro que a gente tem um nicho tipo A, sempre o A, B dentro do nosso negócio, mas eu sempre falo para a equipe, você sabe quem são nossos clientes? É o empresário, o médico, é o profissional liberal, as famílias que estão aqui. Eu falo, não, todo mundo tem $100 nosso cliente, relaxa. Qualquer um. Ele pode vir só uma vez na vida, mas ele é nosso cliente. Sim. Então, como você busca isso? Você tem que criar um objeto de desejo que a pessoa queira lá conhecer, ou pela história, ou pelo que ele ouviu falar, ou pela imagem que ele viu. Normalmente é porque alguém falou. Normalmente porque alguém falou. Daí, esse o testemunho é uma coisa imbatível. O boca a boca ainda é muito poderoso, imbatível. né? Muito. Ó, É o mais forte. eu tiro por mim. Posso ver 50 coisas. Mas quando eu testemunho, e hoje vem muito testemunho, vem através da mídia digital, Instagram, ele vem, porque a pessoa está lá fazendo. Se você confia, você vai seguir, vai ver. Senão, você não vai. Mas só que criou-se o quê? Hoje 500 mil veículos, né? Só de instagramáveis. Sim. Então, acho que são 500 mil pessoas no Brasil que tem... É impossível você... Então, qual que é o nicho que tem? Vai ter que escolher 1% deles e trabalhar esse 1% deles. Sim. E que vai mudar a cada mês ou a cada ano. E ele pode descer muito rápido. Então, tem que ter a mídia tradicional e a mídia atual. É bem complexo hoje, muito mais difícil do que era para lançar um produto. É que eu acho que hoje você tem essa coisa de ter vários canais, então você tem que estar em todos os lugares, mas você também tem que entender por que você está nesses lugares. É aquela coisa que a gente discute, né? Tipo assim, tá todo mundo no TikTok. Mas será que você, como marca, tem que estar no TikTok também? Qual que é o seu objetivo ali dentro do TikTok? Então você tem várias oportunidades, canais, você tem vários lugares que você pode ter ali o seu marketing, mas eu acho que vale muito você entender também o que faz sentido para você como empresa, né? Até que ponto você entra no hype ou você não entra, o que aquilo se representa para sua empresa, o que aquilo vai te trazer de retorno também. Então é muito delicado, é uma linha muito tênue entre você efetivamente saber onde você tem que estar e por quê,
e saber onde que você não deve estar e onde você tem que investir. Acho que hoje, foi o que você falou, a entrada é muito mais fácil no digital, as coisas, você consegue fazer as coisas no celular, ao mesmo tempo que você tem que ter uma inteligência para entender efetivamente o que precisa ser feito em termos de campanha, divulgação. E se ele vai fazer bem ou mal, porque às vezes faz mal. Tem isso também. Sim. Não. Com certeza. É uma Pois coisinha é. errada. Já foi. É uma rapidez. Não, a gente tava até falando disso no último podcast mesmo, né? Como as escolhas muitas vezes podem anular as outras, né? Você pode investir um dinheirão fazendo o melhor produto do mundo. Se você fizer uma campanha mal feita, aquilo já pode te gerar um prejuízo. Eu vou pegar um setor de restaurante que eu vou mostrar o que é uma encrenca. A encrenca, assim, desde aquele Emily em Paris, vocês devem ter assistido. Sim. Eu não tinha assistido, mas a minha mulher fez agora só assistir. Eu assisti com ela de novo. Por causa da história da padaria. Tá. Ela começou a falar daquela padaria, e a padaria teve tanto sucesso em Paris que as pessoas de Paris saíram, e aí começaram a apostar negativamente. Tanto é que o proprietário ficou em depressão e veio a público pedir para que as pessoas parassem de falar. Nossa. Tá brincando, eu não sabia disso. O sucesso foi tão grande e tanto problema, e ele era um tradicional. Foi um dos primeiros casos que eu vi que ele veio a público e falava: não quero mais que fale de mim. Caramba. Gente, que louco. Gente, que loucura. É um Tirou ele poder. do. Isso só foi uma série. Se deu certo a série, foi todo mundo pra lá. É aquele negócio que é o efeito manada de hoje. Sim. Então por isso tem que preparar coisas de longo prazo. Ele estava lá a longo prazo, daquele jeito que ele gostava, estava tudo certo. Mexeu com o ecossistema inteiro. Coitado. Total. Que era o que a gente tava falando da Carmed também. Não dá pra você sobreviver de um hype, né? Assim. Exato. Eu não sei se acompanhou a história da Carmed, que eles estão com... Da CIMED, na verdade, né? Da CIMED, o produto chama Carmed, exato. Você sabe? Fini. Conta pra eles. Aquele que acontece, eles fizeram uma collab com a Fini, eles lançaram uma versão especial do Carmed com o aroma, né? Das balinhas. Então, sei lá, tem o Carmed dentadura, Carmed bananinha, Carmed beijo. Isso estourou de uma forma que eu acho que nem eles calculavam. Então, assim, o faturamento deles foi bizarro. Eles conseguiram Não tem como alcançar. Exato, tipo assim, faltou, não tinha, eles não estavam calculando isso. Então teve toda uma questão, eles estouraram dentro do TikTok, eles conseguiram pegar um público que eles não pegavam antes. Eles Enfim. começaram a compartilhar a vida da família no TikTok, como se fosse, tipo, não é um reality, mas é quase, tipo, os dois filhos que estão seguindo ali, expondo. E a discussão que a gente tava tendo na última semana eles vendem muito remédio genérico, né? A CIMED, ela é grande. Ela é uma farmacêutica. E aí essa exposição no TikTok, porque deu certo o beijinho, o batom ali. Daqui 30 anos, 50 anos, dependendo do tanto que eles estão expondo a coisa ali, e com dancinha e tudo mais, como é que você trabalha isso pra não tirar a credibilidade do remédio que você tá fazendo pré-natal? Um remédio de câncer. Aí você tá ali, putz, vendo o pessoal da empresa fazendo dancinha no TikTok, beijinho e não sei o quê. E, putz, como isso atrapalha? Eu tava contando pra elas que quando eu fui comprar, não sei o que, eu falei, CIMED, falei, não, isso aqui faz dancinha no TikTok, pelo amor de Deus, eu tenho até medo. Daí, sabe... Quando deu excesso. Eles podem entregar, mas ficou no excesso. E aí tem que... Foi um boom em volta de um produto, né? Mas que pode prejudicar a credibilidade de anos que eles têm dentro do mercado farmacêutico. Nem precisa. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, não me lembro, uns 8, 10 anos atrás, teve uma cerveja que lançaram no Brasil, que era um nome meio engraçado. Ela pegou, eu esqueci o nome agora. Mas foi uma febre tão grande que eles não tinham como entregar. Eles não tinham estrutura. E foi no começo das mídias digitais, tá? Caraca. Ela viralizou e eles não tinham como entregar. Quebrou. Cara, eu acho que eu lembro disso. Não, eu acho que eu tô confundindo. É um case, eu só esqueci o nome da cerveja agora. Teve um case, acho que é diferente, não é o mesmo. Mas é que assim, eles estouraram. Tá. Tipo, mesmo. Era Mesmo. de cerveja também. Começou só com o pânico e aí foi embora. Só que eles acharam, Eu acho que era lembro disso. um rato dentro da... Não era rato, eu acho que tava Com não fungo? não era envenenado, tava contaminado. não, teve uma... Mas teve uma... Não, essa foi lá de Minas. Que foi envenenada, né? Não, mas não é essa que eu tô falando. Essa Não, fala eu sei, ainda isso bem. é diferente, mas... cara, foi alguma coisa assim que, gente, do nada, do mesmo jeito que eles tiveram a ascensão, do nada Sim. acabou, nunca mais ouvimos falar Não, mas da marca. Vocês lembram, assim, já teve, foi até engraçado. Teve uma pessoa que procurou a gente uma vez pra fazer uma identidade, um rebranding da marca.
com certos produtos. E quando a gente começou a questionar, assim, ela falou, porque eu preciso vender, eu preciso fazer uma campanha, lançamento, nananã. E quando a gente perguntou assim, tá, mas você tem todos os produtos prontos? Como é que é a sua questão de estoque? Qual a quantidade de produtos que você Escala. tem? Eu não mandei produzir ainda. E o tempo de produção acho que era tipo de 90 a 120 dias e tudo mais. E aí a gente fica questionando, né? Mas como é que você quer vender um produto se você não tem o produto? E escala é uma palavra hoje que no digital, ela é muito importante, porque hoje no digital, se uma marca que é só digital, não tem loja física nem nada, você vende por anúncio. Sim. Pago, né? O patrocinado do Instagram. E o trabalho que dá para você encontrar um anúncio, um criativo de anúncio com a programação correta, que funciona muito bem, demora. Você tem que ter criativo, que significa ter foto, ter o vídeo certo, ter testes disso. Você gasta um dinheiro para colocar ali. Aí você encontra. E esse anúncio leva para uma peça específica, que é a peça que você já viu que era a peça que estava performando melhor no orgânico. Você vai lá e produz o anúncio especificamente para ela. Aí o negócio bomba. Então você fala, putz, agora tá aqui. Agora você vai ganhar dinheiro aqui. Não tem mais peça, acabou a peça. Cara, eu quero morrer. Não, mas aí é uma coisa até simples. Quando é tudo no digital, é mais fácil. Só tem que acertar com os parceiros fornecedores. Exato, só que hoje as pessoas, elas não têm essa dificuldade. Elas não fazem planejamento. Ou o fornecedor não produz mais aquele... mas era o único rolo de tecido que aquele fornecedor tinha. Isso tem bastante. Aí agora você não tem mais o que fazer, entendeu? Então assim, agora... talvez agora daqui... Não, vai vir da China, mas demora 90 dias. 90 dias. Putz, cara, você gastou... E aí 90 dias já passou a situação da... Às vezes... Não, aquela oportunidade, hoje em dia né? compra um produto esperando 3 meses, né, pra ele chegar. Não existe. Não, e você pegou aquele hype, você gastou todo esse dinheiro pra entender Sim. aquele anúncio com aquele criativo, vendeu 30 peças, acabou. Sim. Não dá adianta. Aí o custo ficou uma beleza. Não. Mas é isso. É uma loucura, gente. E, Ari, qual conselho você daria pra alguém que tá começando hoje? Vamos assim, vai. Quer empreender, seja no ramo aqui de restaurante ou qualquer outro ramo. Qualquer um. Qualquer um. Qual seria o conselho que você falaria? Não, acho que isso aqui vai ajudar, vai poupar esse cara de passar Se uns... o conselho fosse bom, a gente vendia. Então, espetáculos aí. Acho que é meio uma sominha, né? Acreditar naquela ideia que ele tem de fazer o negócio, buscar o conhecimento da ideia desse negócio, dessa área, preparou, e aí como é que vai vender esse negócio? Não vender o negócio, como é que vai vender o produto. E depois como é que vender o negócio, se quiser. Sim. Com certeza. Na hora de vender o negócio é mais fácil. Na hora de vender o negócio é quando eles começam a bater na tua porta e querem comprar. Exato. Aí... Você não tem que oferecer. Aí é muito bom. Mas o produto, às vezes, tem que oferecer, porque senão não vem. Chega uma hora que ele vira no automático. As pessoas querem, pronto. Eu acho que tem que ter essa cestinha dessas 3 coisas e eu vou fazer o negócio dar certo, vou acelerar, vou colocar horas da minha vida aqui e fazer o negócio funcionar. É assim, criação 10%, transpiração 90%, sempre dá certo. Raramente não dá certo. O que dá errado é que quando no meio do caminho a pessoa desiste ou perde o ânimo, alguma coisa que acontece muda o foco dela. Tem coisas que acontecem no meio do caminho da vida das pessoas, então elas podem não quero mais brincar disso, pronto. Pode mudar, né? Sim, Com certeza. E hoje a gente tem então, né? Você tem. Você tem então o NB Steak, o Marimonte e o Avec, certo? Eu queria entender, estrategicamente falando, qual que é a diferença entre esses 3? Como é que você vê, assim, num panorama geral, esses 3 restaurantes funcionando de maneiras completamente diferentes? Complementares. Legal. O NB Steak é carnes, premium. O Marimonte, com conceitual. Carne, premium, 100% Brasil. Legal. Tudo tem que ser brasileiro. Todas as carnes têm que ser brasileiras. Tudo é Brasil. Legal. A gente só tem vinhos importados, mas tudo que for de alimento é brasileiro. Legal. Marimonte. Tudo que é de alimento, italiano. Tomate pelado vem de lá, azeite vem de lá, farinha vem de lá. Tudo de lá. Tudo vem de lá. Muito pouca coisa daqui do Brasil. É um conceito italiano. E o Avec, tanto é que é Avec Gastronomie.
Em janeiro ele muda para Avec Bistrot. 100% francês. Ah, legal. Não conheço a VEC, quero conhecer. Então conhece logo porque vai mudar em janeiro. Porque a ideia do Avec era assim, comidas do mundo no mesmo lugar. Tá. Não tem uma identidade, por isso era gastronomia. Então, era os melhores pratos do mundo de cada lugar. Entendi. E fica difícil para o público entender isso. Então, Sim. no tempo que a gente deixou um ano para ver o que acontecia, tem um grande chefe lá, o Lucas Bassolé, um menino de ouro, 100% de elogio da comida, mas 90% que não entendia o conceito. Entendi. Um ano depois, falei, agora, então vamos... E aí, não entendia, mas você pensava que era o quê? Pensava que era um francês. Pensava que era um francês. Então, vai virar um bistrô, pronto. Sim. Legal. Se usa a mesma estrutura, você vai repaginar inteiro e dar a direção nova. A gente sempre fala que o branding em si nunca é o que a gente acha que a gente é, e sim É o o que as público. pessoas percebem. Né? No nosso caso, está uma prova certinha que é o público. Então, e muda rapidinho. Então. Cara, Perfeito. com certeza. Acho que você escutar o público é o que te faz, assim, ter Sim. direcionais que faz realmente que você tenha sucesso e você consiga Mas crescer. quando você vai lançar um produto, não dá para escutar o público. Então, Momentos e momentos, Tem que ir no seu, né? taco ali. eu tive um professor, Cláudio, se você escutar o teu cliente, você já perdeu. Porque o cliente não sabe o que ele quer, você tem que oferecer para ele. Sim, você tem que chegar com a Não, solução, né? No caso do restaurante, ninguém sabe o que ele quer. Né? Ele sabe depois que ele experimentou e ele volta lá por aquilo. Mas você tem que oferecer, você tem que criar para ele. É que Daí nem, se ele aprovou, ok. Se não aprovou, você troca. Perfeito. é que nem falam que se perguntassem, se Ford fosse fazer pesquisa e perguntar o que os clientes queriam, eles iam querer um cavalo mais rápido. Você tem que entender o que ele precisa e transformar aquilo numa solução, né? Sim. E responder aquilo de uma forma que ele não tá pensando. A gente, todo varejo, a gente é vendedor, a gente tem tá na frente do cliente, você tem que entender mais, tem que ser especialista, você tem que oferecer, tem isso aqui, a gente até faz, né? Antes de abrir a gente faz testes, experimenta os pratos, chama os amigos, chama isso, chama aquilo, faz um monte de teste, na real isso não funciona nada, né? Funciona quando você abre o bota inglês. Essa é a parte que eu falei, que depois tem uma parte que já não depende de você, você tem que acreditar e falar, bom, Tem vamos fatores ver. externos, Vamos né, que ver. ficam ali. Agora eu fiz tudo que eu podia, agora vamos ver o que essa galera vai falar, né? Assim, É muito legal, é muito legal. E tem vezes que, assim, o consumidor nem sabe o que ele quer, né? Nem sabe o que ele precisa. Ah, não. Eu acho que, tipo assim, às vezes você tem que mostrar, ó, tá vendo? É. Você precisa disso aqui mesmo. Você não sabia, mas eu tô te mostrando. Aí depois que você mostrou o que ele precisa, aí você escuta e você fala, tá, agora que eu já te mostrei, o que você pode me agregar? Qual que foi a sua resposta, né? Cara, muito isso. muito bem. Então, Ari, pra gente finalizar, né? Quais são os seus próximos passos, Ah, né? não, eu tenho uma pergunta antes. Ai, Achei- por favor. Aquela pergunta do se você encontrasse o Ari de 20 anos, se você pudesse encontrar ele hoje, o que você falaria pra ele? O Arri de 18, que pegou dinheiro emprestado do pai. Que levou aquela Eu ia falar o que cobrada. meu pai me falou. Não, daí o pai já falou, aí não vale. Ele acorda que você tem responsabilidades pela frente. Você pode mudar o mundo, mas tem responsabilidade. E cada passo é mais responsabilidade, nunca menos. Então, primeiro é a responsabilidade com a família, com a sociedade e com as pessoas que estão ajudando a construir esse negócio. Então, quando a gente voltou a construir esse negócio, foi que eu tinha uma base de pessoas muito grande, tinham saído, quando eu saí, saíram junto, e eu voltei com eles todos junto, com uma nova sociedade com eles. Legal. Então, a responsabilidade com as pessoas, ela é sempre, eu acho que uma parte importante que você tem que cultivar. Sim. Porque se não tiver essa transparência com as pessoas, elas não vão te seguir, elas não vão estar com você. Sim. Faz muito sentido. Agora, me veio uma pergunta aqui. O que você acha essencial quando você vai contratar algum funcionário, ou até mesmo um fornecedor? O que você vê nas pessoas, assim? Primeiro, se ele tem brilho no olho, no caso colaborador, se ele tem brilho no olho e entender por que ele quer vir trabalhar com a gente. E aí ele tendo esse brilho, ele queira aprender, ele tem um objeto, traçado uma rota para ele, eu acho que já tem uma grande chance de dar certo. Porque senão ele desiste no primeiro final de semana que ele tem que trabalhar. Sim. É muito pesado. Então, chega no primeiro final de semana que ele trabalha, ele fala, não,
não é para mim. E acontece muito isso mesmo assim, tá? Você entrevista, o cara tem tudo isso, mas ele chega na hora e fala, ou 3 meses depois, 6 meses, fala, não, eu imaginava uma coisa, mas não é isso que eu realmente é isso. Então, ele desiste mesmo. Então, é a resiliência de cada um. Sim. Total. Eu tenho uma frase, esses dias que eu achei muito legal, que é, antes de você levantar e ensinar, você tem que sentar e aprender. Então, eu acho que tem muita essa questão de resiliência, né? Eu acho que antes de você, mesmo você sendo dono, você estando ali à frente do negócio, até mesmo estando 30 anos no mercado, 40, você tem que sempre estar aberto a escutar, a aprender e também nunca perder o brilho no olho, né? Você ter essa garra de quando você é mais jovem, que aquela coisa que você quer fazer acontecer. Eu acho que empreender é muito isso, né? Fazer acontecer. E trazer não e ter acomodar. essa coisa. Não pode acomodar. Acomodou. Parou, né? Parou. O seu negócio vai chegar uma hora que você vai ter que mudar. Mas aí eu olho assim, o Abílio quase 90, os caras. A mesma coisa, eles estão igual a 40 anos atrás. Com certeza. Então tem mais 40 para frente, até o 100. Exato. Exatamente, acho ótimo. Perfeito. Então, meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Não. Acho que é isso. A Ri, também queria agradecer mais uma vez enfim, você ter aceitado o nosso convite. Exato. Adorei abrir um pouquinho da sua história. Não, e aprendi muito aqui. É bom ver gente jovem fazendo um caminho diferente. É bem bacana isso. Que bom. Que bom. E aí, vocês estão aqui, olha, eles estão aqui num sábado trabalhando, viu? Gente, a gente hoje vai, mas isso aqui, gente, isso aqui é um sábado. O empreender é isso, não tem dia, é o dia que dá. Total. E eu acho que você também não ter... Eu gostei muito do que você tinha falado, que assim, você demorou muito tempo pra você falar que, tipo, você tava com um problema. E eu acho que isso é real. Eu acho que quando você empreende, você... Eu não sei, você quer fazer tudo certo, você quer fazer as coisas acontecer, mas nem sempre você tem as respostas. Então, você realmente entender que você, às vezes, precisa pedir ajuda é essencial pra crescer. Às vezes, mesmo pro seu sócio, às vezes, você vira e fala assim, não, eu consigo fazer. Não, vou entregar, não... Isso é fácil pra mim. Rapidão. É a primeira resposta. Tem vezes que você chega... E tem vezes que eu falei pra Vi, Vi, seguinte, não sei, eu não consigo fazer... Tipo assim, e tem muita coisa que às vezes eu chego pra ela, eu falo que eu não sei, ela fala que eu não sabe, e o legal é que a gente faz junto, a gente aprende junto, sabe? A gente fala, tá bom, a gente não sabe, mas vamos procurar quem sabe. Tem vezes eu acho que assim, a gente delega tarefas, mas o problema é sempre nosso. No final das contas, não é dela, não é meu, né? Então, a gente, da empresa. Exato, a gente tentar trazer uma solução juntas, né? Eu acho que em toda a sociedade, assim, da melhor maneira. E tem até vezes que a gente chega pra Tota e fala, Tota, seguinte, a gente tá com um pepino aqui. Ajuda aqui. E tem vezes que assim, você empreender é aquilo. Você fala que você faz e depois você aprende como faz. Você chega e fala assim, faz isso, faço. Não, faço super. E aí você às vezes vira e fala assim, tá, mas como é que eu vou fazer? Eu acho que essa questão de, tipo assim, você quer fazer, mas aí você busca saber como faz pra você poder entregar o melhor. E você também ir aprendendo com o cliente. A gente, tipo assim, apesar da gente ser, vamos falar assim, autoridade, a gente fala, a gente sabe, a gente é especialista no que a gente faz. Tem muita coisa que a gente aprende com os nossos clientes, assim, tipo, vamos assim, a gente não é dona de marca. A gente não, empreender num serviço é diferente de empreender com uma marca, com um produto. Então, a gente também tem uma troca muito legal com clientes no geral, que assim, às vezes a gente dá o nosso parecer ali em termos de design. Ou dá o nosso parecer ali em termos de estratégia, e aí o cliente volta pra gente, tipo assim, tá, gente, mas calma aí. Vocês não estão pensando nisso, porque assim, quando você tem uma marca, quando você tem uma empresa, tem esse fator que é essencial. Então, essa troca no geral também é uma coisa muito legal que a gente tem aqui, que a gente, particularmente falando, a gente não tinha quando a gente estava ali nos nossos respectivos trabalhos CLT, né? É mais delicado. E tudo que você falou, acho que a palavra resiliência, ela é muito bonita. Porque é isso, é a resiliência de você ir um pouco mais quando a coisa tá difícil, é a resiliência de você manter o seu medo ali na sua mão, é a resiliência de você estudar, é a resiliência, sabe? É uma palavra que não é pra te machucar, mas não é o lado machucado da resiliência, mas é o lado força da resiliência, que eu acho que é muito legal. Eu até li uma coisa interessante sobre isso também, que tem gente, né, que tem essa ideia de empreender, de empreender, que é tudo lindo, que você vai ter menos responsabilidades ao longo do tempo. E aí tem gente que tenta, e aí as coisas não vão dando certo, você tenta ajustar, continua dando certo, e uma hora você cansa, né? E aí eu acho que a diferença é exatamente nisso, porque tem gente que cansa e desiste. E tem gente que cansa, descansa
e volta pra continuar e dar mais Persiste, né? força, que é a resiliência e a persistência. Com certeza, com certeza. Mas é isso, gente. Muito Muito legal. bom. Aí foi muito legal ter te conhecido, poxa, um aprendizado, acho que infinito. Enorme, com Não, certeza. muito legal. Uma delícia. Prazer é todo meu estar aqui, eu adorei o convite. Vai dar tudo certo, esse negócio vai ser um sucesso. Aê! A gente já tem então o selo de aprovação do Arri. Então, ó, vocês estão vendo, gente, vai dar certo. Perfeito. Parabéns.